Bom, boa tarde a todos e a todas. Sejam bem-vindos a mais essa sessão de palestras online na nossa Semana de Ciências e Tecnologia, organizada pela GPEX do campus Aparecida de Goiânia. Lembrando que o evento engloba também o 5º SIMPEX e o 14º Seminário de Iniciação Científica e Tecnológica do Instituto Federal de Goiás. Eu sou a professora Marisa Vento, e é com enorme satisfação que eu vou coordenar essa mesa, contando com o apoio da comissão organizadora e dos monitores, e onde teremos a palestra intitulada Sobre Ciência e Literatura, uma viagem pelo universo da estética fantástica. Nosso palestrante é o professor Kélio Júnior Santana Borges, docente do Instituto Federal de Goiás na área da linguagem, doutor em Letras e Linguística pelo curso de pós-graduação da Universidade Federal de Goiás, bolsista pela CAPES, um doutorado sanduíche com estágio de pesquisa na Universidade Roma Tre, Itália. Tem trabalhos publicados na área de literatura e linguística, tanto no Brasil quanto no exterior. Estudos estes também apresentados em países como Itália, Portugal, Polônia, Espanha e Peru. É organizador de 4 coletâneas de estudos, dentre as quais se destaca a obra Percursos e Travessias, a literatura infantil e juvenil em perspectiva, obra que consta do catálogo da Feira de Livro de Bolonha, Itália, de 2020. É co-organizador de outras 3 obras, das quais se destaca Dante Alighieri, o poeta, o místico e o enamorado. Muito bem, eu passo então a palavra ao professor Kélio. Aviso a todos os participantes que, ao final, após ele apresentar o seu tema, as pessoas vão poder fazer perguntas, debates pelo chat, e nós estaremos, então, interagindo até o final do trabalho. Que tenhamos um excelente trabalho, uma excelente apresentação, e qualquer dúvida é só perguntar para os nossos monitores. Tenhamos, então, nosso início. Ok, muito boa tarde a todos e todas. Marisa, gostaria de agradecer demais a apresentação e a sua presença aqui. A Marisa, como é uma colega de trabalho, ela já está acostumada com a minha informalidade. Nós, do universo acadêmico, tendemos a nos apresentar como o professor, a professora. Eu não sei porque eu não vou pela formalidade. Eu acho que ela existe, tem que ser respeitada, mas eu vou mais pela informalidade. Então, assim, Marisa, muito obrigado. Você já esteve comigo numa outra CCTEC apresentando, agradeço demais a parceria, agradeço a presença de nossos alunos e alunas, né? E também, no decorrer da minha fala, eu gostaria que vocês tirassem o adjetivo professor. Vocês podem me chamar de Kelly ou podem me chamar de Júnior, para justamente tirar essa formalidade de nossos eventos, pelo menos no meu caso, né? Desses eventos que, às vezes, a formalidade até impede a pessoa de participar, de querer falar e tudo mais. Também pediria àqueles que puderem abrir a câmera, né, para a gente poder se ver, já que tem tanto tempo que a gente não vê uns aos outros, e agradeço àqueles que estão com a câmera ligada, a própria Rejane, que está aqui, outra colega de trabalho, parceira da área, né, o Paulo Henrique, que eu não estou me identificando, que acho que é professor também, é isso, ô Paulo? Isso, né, obrigado pela presença, Paulo. A Deise, Lorena, que estão com as câmeras abertas, são as únicas que eu estou vendo aqui. Mas eu queria muito agradecer a todas as pessoas que se inscreveram para esse momento. A Marisa, claro, né, ela se chamou de palestra. Sim, tem formato de palestra, mas eu vou buscar ao máximo fazer muito mais uma fala e trabalhar um pouco com a prática. O exercício da palestra tende a ser bastante teórico, né, gente? A gente tende a falar de teoria, teoria, teoria. O que eu preparei para hoje foi um pouco de teoria, mas eu quero mostrar na prática o assunto. Se esse momento é um assunto que fala sobre literatura, eu acho que nada mais importante do que a gente ler um texto literário. Então, assim que eu terminar de fazer a minha exposição mais geral, que não vai demorar muito, nós vamos ler um texto, inclusive um texto muito famoso, que as pessoas gostam muito, para a gente ver como o fantástico se manifesta ali. Então, assim, eu acho que essa é a parte mais importante, né? Para além da teoria, é o contato do leitor com a estética fantástica. Eu espero que isso não seja cansativo,
Daqui a pouco eu vou apresentar o texto para vocês, mas antes eu vou fazer alguns comentários gerais sobre esse tema. Então, eu começo a partir de agora e, mais uma vez, agradeço a presença de todos vocês. Marisa, inclusive, até para não ficar, talvez, sobrecarregado para depois, se em algum momento aparecer uma pergunta no chat, se fosse diretamente relacionada ao que eu estiver falando, você já pode fazer também, tá? Para depois não sobrecarregar. João Paulo, obrigado pela vinda, João Paulo. Então, vamos começar. A primeira coisa que é importante a gente falar quando estamos falando... Gente, é outra coisa que eu também adoro, é usar o agente no lugar do nós, também pela informalidade. Então, quando a gente fala sobre literatura, existem os termos, né? Existem termos que as pessoas usam e que, às vezes, são um pouco equivocados. E a maioria do público leitor não sabe usar da forma correta, porque talvez alguém nunca explicou para essas pessoas. Vou dar um exemplo. Se você chega numa livraria e pede a ajuda de alguém para te ajudar a procurar um livro, você pega e fala assim, se você já é um leitor um pouco mais acostumado, você diz, você me ajuda a achar um bom romance? Para alguns profissionais que trabalham nas livrarias, você estará em busca de um livro que fale sobre amor. Essa pessoa não tem noção que talvez O Senhor dos Anéis é um romance fantástico. Na realidade, são 3 romances fantásticos. O fantástico agora no sentido de serem muito bons. Daqui a pouco vocês vão ver que o fantástico é outra coisa, tá? E aí, o que acontece? Por quê? Porque a gente relaciona a palavra romance com o amor, com o sentimento, com um casal. E não é isso. Mas esse leitor, esse profissional não tem culpa, porque às vezes a nossa escola não ensina essa questão que está relacionada a gênero, né, o gênero textual, que está relacionado a alguns conceitos, inclusive... Um deles é o que eu vou discutir, fantástico. Por que eu comecei por isso? Porque no cotidiano é muito comum as pessoas dizerem, inclusive, gente, até autores, escritores usam o termo de forma inadequada. Eles dizem, eu agora vou enveredar pelo fantástico. Não existe mais como você enveredar pelo fantástico. Tá? Fantástico, as pessoas relacionam com fantasia. Deriva, mas não é a mesma coisa. O que acontece? Fantasia é um recurso, é um expediente literário do qual a grande parte da literatura utiliza. Né? É o imaginar, é o criar, ele é de caráter inventivo. Fantástico, esse termo é usado para uma literatura que foi escrita entre o final do século XVII e o início do século XX. Passou dali, acabou. Não existe o fantástico. Isso não sou eu quem defende, é um pesquisador que eu sigo e que eu aprendi, gostei muito da teoria, aprendi a seguir e a concordar com ele, porque eu percebi de forma muito interessante o que ele leva em consideração para definir isso. Só que no cotidiano, o que as pessoas fazem? Elas costumam relacionar o fantástico a todo tipo de atividade ou manifestação sobrenatural. E nem todo sobrenatural é fantástico. Na realidade, somente aquele sobrenatural que acontece entre o final do século XVII, especificamente ali a partir dos últimos 20 anos do século XVII, e até o início do século XX. A última, para ser bem mais precisa, a última década do século XIX. Quem que marca a ruptura com o gênero fantástico? Um escritor, que eu não sei se alguém já leu, mas deveria ler, porque é muito bom, é muito interessante, é um escritor chamado Kafka. O Kafka, quando ele começa a escrever, se alguém já leu livros como Metamorfose, você vai reparar que ali existe um elemento que é sobrenatural, mas ele já não pode mais ser classificado de fantástico. Júnior, mas por que isso não poderia acontecer? É porque existe aquilo que nós chamamos de estética. E uma estética costuma ter características específicas. Uma das características específicas do fantástico é não ter uma abordagem psicológica. O fantástico é uma estética que não se aprofunda nas discussões psicológicas do homem. Ele fica numa perspectiva mais superficial. Kafka, quando ele inicia a escrever, o texto dele chega a uma densidade psicológica que é tão profunda a ponto de romper com o que era escrito antes. Entenderam? Faz sentido para vocês perceberem qual é a diferença? É que um é mais psicológico, esse que nós vivemos hoje, até porque, pela lógica, gente, é o período que a psicologia começa
a ter um impacto maior na sociedade, quando os conceitos psicológicos começam a chegar à maioria das pessoas, quando o homem começa a se questionar sobre identidade, sobre posição, sobre sua concepção de vida, quando ele começa a romper com muitos princípios tradicionais, então aí esse fantástico perde o vínculo com o fantástico anterior. Por isso, hoje em dia, o que a gente está lendo, para quem está lendo escritores que escrevem recentemente, você não está lendo uma literatura fantástica, você está lendo, segundo um pesquisador argentino, que eu também estudo, por quem eu sou apaixonado, o Jaime Alaraski, a gente está lendo hoje o que se chama neofantástico. É um neofantástico. Quem são escritores do neofantástico? Eu vou falar uns aqui que eu acho que o pessoal mais jovem talvez não conheça, pelo menos pelo nome, porque vocês estão lendo muita coisa neofantástica, principalmente do exterior, principalmente em inglês, principalmente, né, essa coisa dos best-sellers, mas vou citar alguns nomes clássicos do neofantástico. Exemplo, vamos começar assim, o Julio Cortázar é um desses. Aqui no Brasil, nós temos a Lígia Fagundes Telles, nós temos Marina Colasanti, nós temos Moacir Scliar, nós temos o Murilo Rubião, não, ele é uma outra coisa que depois eu posso citar. Nós temos ali também o Gabriel Garcia Marques, nós temos... Ah, meu Deus, cadê um outro? Cadê mais uma mulher? Nós temos aqui a Lígia Bojunga no Brasil também. Então, nós temos vários escritores que estão trabalhando com histórias que trabalham com elementos sobrenatural, mas que não são fantásticas. Entenderam? Só que no nosso vocabulário é muito comum as pessoas dizerem, nossa, isso é fantástico. Por exemplo, eu acabei de falar agora, nossa, Senhor dos Anéis é um romance fantástico. Não, ele não é fantástico no sentido literário da palavra. Ele é um romance maravilhoso. Vocês já repararam que essas duas palavras estão no nosso vocabulário? Tanto fantástico quanto maravilhoso? E não é à toa. Não é à toa, porque as duas estão relacionadas a significados muito importantes. Aí eu vou tentar mostrar para vocês agora. Todo esse percurso introdutório que eu fiz aqui para vocês foi para falar o seguinte. Essa fala que eu vou fazer com vocês é uma fala que está voltada para mostrar o que é em si a literatura fantástica e o impacto dela no cinema. Como a maioria de nós, a maioria não leu os mesmos livros, eu vou usar os exemplos dos filmes, que eles conseguem chegar a todo mundo. Vou dar um exemplo. Todo mundo já deve ter ouvido falar ou da revistinha ou do filme do Quarteto Fantástico. Nós temos o Quarteto Fantástico. Por que o Quarteto Fantástico tem o nome Quarteto Fantástico? É usado de forma equivocada? Não. Nenhuma. Quando a gente vai para o Quarteto Fantástico, vocês concordam comigo que ali existe a manifestação do sobrenatural. Ali tem um que vira pedra, né, que tem uma força extrema, a outra que fica invisível, o outro que é um homem elástico, o outro que pode voar, que pode atear fogo nas coisas. Isso é um elemento sobrenatural. Foge à nossa realidade. Agora, a pergunta que eu queria fazer. De onde veio esse sobrenatural? Veio da própria natureza humana, veio da natureza em si, veio de uma ação divina? Não. Se a gente pegar, assistir ao filme direitinho, vocês vão reparar que todos eles adquiriram esses poderes por uma ação científica. Decorre de uma ação científica. O fantástico está vinculado a um sobrenatural relacionado ao que é científico, ao que parte da própria mão do homem. Muito diferente se vocês pegarem, por exemplo, um Harry Potter da vida. O Harry não tem ciência. Reparem que as próprias aulas dele são aulas de quê? De magia. Quando você tem a aula de magia, você não está no fantástico, você está no maravilhoso. Essa é a diferença. Entenderam isso daí? Então, o que acontece? O que é em si a literatura fantástica? A literatura fantástica é uma literatura que baliza, ou seja, que ela trabalha, ai meu Deus, nesse caso, ela estabelece relação com dois elementos básicos. A realidade e uma supra-realidade, ou uma outra realidade, que tende a ser gerada pela ciência. Por isso o título dessa fala que eu coloquei.
literatura e ciência. Então, não. Na realidade, o que acontece? Existe uma... na realidade, desculpa a repetição. Mas o que acontece? De fato, a realidade é o plano das normas tradicionais. É a norma com a qual você está acostumado. Por exemplo, você está acostumado que as pessoas não podem voar. Mas quando lá no Quarteto Fantástico, quando você está no Quarteto Fantástico, que um deles pode voar, significa que esse voar fugiu a essa realidade e é uma supra-realidade, é uma outra realidade, só que é uma realidade gerada pelo próprio homem, derivou da ciência. Foi um quesito científico que criou isso. O melhor exemplo que eu poderia dar para vocês, e que assim, ele é famoso no mundo inteiro, e inclusive as pessoas não sabem a curiosidade por trás desse livro, é o livro Frankenstein. O Frankenstein é o melhor exemplo disso para vocês. Ele foi escrito dentro do período fantástico e mostra isso. A capacidade do homem dar vida a um outro ser. Isso é fantástico. Isso, naquele momento, jamais era pensado. E aí, o que acontece? O que o Frankenstein representa? Representa justamente isso. A tentativa do homem em se assemelhar a Deus. Agora, presta atenção. Homem, Deus. São duas realidades diferentes. Quando esse homem dá a vida a um outro, ele cria uma outra realidade. Essa realidade é a supra, é uma outra realidade que está longe das normas tradicionais, mas tudo isso foi gerado graças à perspectiva o quê? Da ciência. Uma curiosidade por trás desse livro, gente, é que as pessoas não sabem. Frankenstein foi escrito por uma mulher. Não sei se todo mundo sabe, mas as pessoas não costumam saber que foi escrito por uma mulher e que foi justamente uma coisa que eu acho fantástica. Era um grupo de amigos, né? E numa noite que eles estavam reunidos, eles resolveram justamente, Regiane, Mary Shelley, perfeito. E é engraçado porque, até por ser uma perspectiva inglesa, o próprio inglês, às vezes, macaqueia a imagem dela, fazendo parecer que é homem. Mas não é homem, gente. Não tem jeito de imaginar que seria um homem. É uma mulher. A Mary escreveu isso, o novo Prometeu. Isso, justamente, Paulo, muito interessante. Aí, ó, Paulo, agora você falou uma coisa interessante. Quando você falou assim, um novo Prometeu substitui a mitologia pela ciência. Isso daí que você está falando faz parte do trajeto da estética literária. A literatura começa mitológica, ela começa maravilhosa, depois ela se torna mitológica, aí depois ela chega no maravilhoso de novo, ela volta ao maravilhoso, até chegar no estranho, do estranho vai para o fantástico, e agora a gente está no neofantástico. É mais ou menos esse o percurso, que eu vou falar agora para vocês. Mas é interessante isso que você falou. Nesse novo Prometeu, e quem que é o Prometeu? Uma personagem mitológica. Só que Prometeu, agora, não está nos céus, ele não está no Olimpo. Na verdade, ele nem está no Olimpo, porque quem está no Olimpo seria os 12 deuses, né? Ele está numa outra dimensão. Mas o que acontece? Agora, o Prometeu está na Terra e dando vida aos seres humanos. Obrigado pela participação. Ótima colocação. Agora, Regiane, só para terminar a questão da Mary Shelley, que eu acho importante falar para o pessoal, que eles estavam numa reunião e aí, conversando em si, um deles começou a fazer um desafio. E quem que era essa pessoa? Um grande escritor britânico, né? Que ele é famoso pelo romantismo, lá do romantismo. E aí ele pegou e falou assim, que tal se cada um de nós escrevermos um texto falando sobre... Eu não ia falar agora, não, mas já que você falou, né? Tá bom. Foi o Lord Byron. Para quem não sabe, Lord Byron é um pseudônimo, né, de um grande escritor britânico que ele era lá do romantismo. Ele, inclusive, foi um dos primeiros a criar a imagem do vampiro. E como ele já tinha essa ligação com o sobrenatural, com o grotesco, com o notívago e tudo mais, ele propôs de todos eles escreverem uma história. No final das contas, eram 6 pessoas, só que somente duas pessoas escreveram, a Mary Shelley e o próprio Lord Byron. E aí os 2 livros acabaram sendo publicados. Só que o da Mary é muito mais superior. Super superior não dá, mas é muito mais superior do que o do Lord Byron. Só que, se você perguntar no mundo, quem é mais conhecido, Lord Byron ou Mary Shelley? Uma curiosidade.
o Frankenstein é mais conhecido do que a Mary Shelley. As pessoas conhecem mais o Frankenstein do que a pessoa que escreveu o romance. Então, o que acontece? Esse romance escrito por uma mulher, e a gente vai voltar a falar sobre a mulher agorinha, tá? É um dos maiores representantes desse universo chamado de fantástico. Um sobrenatural que deriva, que tem relação com a ciência. Agora, uma curiosidade muito importante para a gente começar a partir para a teoria. Mas, então, é uma literatura voltada para exaltar a ciência? Não, muito pelo contrário. É para manifestar um sentimento de, como é que eu poderia dizer? Não é uma angústia, mas assim, um certo receio em relação à ciência. Até um determinado momento histórico, o homem estava muito acostumado às respostas religiosas, às respostas míticas, elas eram verdades. Só que essas verdades facilmente poderiam ser quebradas por inúmeros problemas, por inúmeros aspectos, por inúmeros argumentos. Quando aqui a ciência chega e ela diz, agora nós vamos estabelecer um novo princípio da verdade. A ciência é que vai ser a nova verdade. Os escritores começaram a olhar para aquilo e pensaram assim, claro, e justo também, Marisa, também, porque tudo isso aí numa perspectiva filosófica, total, concordo plenamente. Só que aí, oi? Pois é. Não, essa afirmação que o Paulo falou é fantástica. Paulo, é muito interessante isso. Você fala assim que muitas pessoas pensam que o monstro é o Frankenstein, né? Isso é fantástico. E isso acontece com dois livros também, um outro também do romantismo. É muito interessante porque é o seguinte, e essa é a maior ironia, Paulo, concordo plenamente com você, a maior ironia, que as pessoas pensam que o Frankenstein é um monstro, quando na realidade o monstro é o doutor que cria o Frankenstein. E aí é que está a grande crítica em relação à ciência. O monstro não é a criatura. O monstro é quem tem a capacidade de criá-la. Daí é que vem a crítica à ciência. É justamente naquele momento as pessoas dizendo, peraí, nós estamos com esse poder, mas o que nós podemos fazer com esse poder? Até onde nós podemos chegar com isso? Até onde nós vamos com isso? Então, o que acontece? Nesse caso aí, a tônica deve recair realmente sobre o homem. É sobre o homem. Só que, na hora que a pessoa está lendo romance, e uma coisa, viu, Paulo? Eu acho que no Brasil, especificamente no Brasil, isso acontece porque a maioria das pessoas que falam sobre os livros, na maioria das vezes, não leram os livros. É igual o pessoal que fala de Machado de Assis. A maioria do povo que fala sobre Machado de Assis não lê o livro Machado de Assis. Eu acho isso, assim, meio complicado aqui no Brasil. No caso de Frankenstein, a gente substitui, né? A gente faz aí uma espécie de metonímia, é a metonímia mais louca que a gente pode criar, né? A criatura pelo criador, ou o criador pela criatura. Ocorre essa inversão no livro. Mas o objetivo é justamente esse, é de mostrar que o grande monstro ali é o ser humano, que de posse dessa ciência pode fazer essas atrocidades. E é uma coisa muito interessante, viu, Paulo, isso que você falou, que quem lê o livro, quando eu li, eu tive um choque, porque tem momentos no livro que se a gente parar para prestar atenção, o monstro é mais humano que o próprio ser humano, né? Ele é mais humano que o próprio médico, né? O sofrimento dele é um sofrimento de identidade que é muito humano, né? E assim, aí a gente avalia só as ações dele como grotescas, mas a do médico é mais grotesca ainda, né? Então, assim, é um livro que choca. Gente, quem não leu, eu recomendo, é aquele livro que você lê e cada página você se delicia, é fantástico. Mas vamos voltar ao assunto. O que eu estava falando, então, é isso, gente. O fantástico surge com esse objetivo de simplesmente não é criticar a ciência, mas de manifestar esse lugar de instabilidade em que o homem se encontra. Peraí, a gente vai confiar ou não nela? Ela vai resolver os nossos problemas ou não? Ela vai solucionar todas as nossas vidas? Tempos atrás, gente, até antes dos anos, dos anos 2000, a gente ainda sonhava que quando chegasse 2022, não existiria mais fome no mundo. Os problemas estariam resolvidos, né? A ciência traria tudo. Tinha gente que sonhava que a gente já estaria vivendo agora com carros que voavam. Você fica assim, nossa, gente, é sério mesmo? Mas a ciência quis dizer tudo isso. Mas, assim, é graças a ela que agora a gente está podendo conversar nesse momento também. Então, não vou falar mal, não, tá? Mas é isso. Agora, o que acontece? Essa ciência que propôs tanta mudança começa a ser vista de um modo assim, peraí, será que vai ter... Tudo isso vai acontecer? Então, os escritores começam a usar o elemento sobrenatural como uma metáfora para representar
esse momento de instabilidade e esse momento de certo receio com as mudanças que podem acontecer com essa ciência. Tá ok? Gente, eu falo muito rápido, eu sei, mas tá dando para seguir? Tá? Então, o que acontece? Agora eu vou compartilhar... Ai, meu Deus, peraí, eu mudei justamente. Ah, tá ok, André, obrigado. Então, agora eu vou compartilhar com vocês uma pequena tela que eu vou fazer algumas explicações antes de a gente chegar no conto. Porque o momento auge dessa fala é quando a gente chegar no conto. Eu quero analisar um conto com vocês sobre isso. Então, agora eu vou compartilhar com vocês algo aqui rapidinho. Só... A hora que aparecer, por favor, vocês me avisem. Apareceu. Apareceu? Então tá ótimo. Sim. Então vamos começar. A primeira coisa que eu quero falar para vocês está aí, né, o título da minha apresentação sobre ciência e literatura. Lembrem-se, eu coloquei literatura aqui para parecer bastante sofisticado, erudito, mas a gente vai trabalhar demais com séries, com filmes. Se vocês quiserem trazer perguntas sobre, se eu tiver assistido, a gente vai poder discutir sobre também, tá? Não especificamente literatura, não. Então vamos lá. Bom, a primeira coisa que eu queria falar é justamente isso. A literatura e o sobrenatural, uma eterna viagem, isso. Essa aí é a tônica dessa fala. A literatura sempre se apropriou de elementos para poder fazer uma viagem para uma outra realidade. Só que o que acontece, pessoal? O que acontece, Bruna, por exemplo? Existem histórias que, se você prestar bastante atenção, existe uma ordem, que é a realidade, existe uma ordem fora da realidade, mas uma coisa não se confronta com a outra. Um exemplo clássico que vocês devem conhecer, Harry Potter. Gente, tudo ali caminha tão naturalmente entre a realidade, entre aquele mundo deles de magia, eles se transportam para um outro universo praticamente, né, a partir daquela plataforma. E aí o que acontece? Quando não existe esse choque, a gente não está no universo fantástico. No fantástico, quando a gente vai para essa outra dimensão, é comum que aconteça um choque. Que algo ali promova um choque, uma certa hesitação. O Todorov fala hesitação, para dizer assim, peraí, isso está realmente acontecendo? É possível isso acontecer? Quando você não faz essas perguntas, isso não é fantástico. Para o Todorov. Para o Todorov. Por exemplo, quando você está no Harry Potter, você vai reparar que tudo ali, ninguém se assusta com o que acontece. Ninguém se assusta com as coisas, a não ser que sejam coisas, né, para promover o medo. Eu estou dizendo assim, a magia não promove o medo. Não promove a hesitação. A literatura se apropriou de vários expedientes para falar sobre diferentes relações entre uma ordem e outra. Agora eu vou passar para elas. A mais antiga de todas é uma fonte de conhecimento chamada de maravilhoso. Ela é totalmente primitiva. O maravilhoso se refere a um universo praticamente assim, paralelo ao nosso, mas que não entra em choque com o nosso. Ele não entra em choque, ele existe. Não é contestado. E tudo que acontece do universo maravilhoso para a realidade é aceito e faz parte disso. Só que existem dois universos maravilhosos. Existe um bem primitivo e existe um universo maravilhoso ali da Idade Média, que é um pouco mais moderno, inclusive altamente marcado pelo cristianismo. Gente, se a gente pegar a própria origem do mundo, vocês repararam quem é católico, por exemplo, evangélico, quem é cristão? Vocês repararam como é que é a origem do universo na Bíblia? É totalmente maravilhosa. É um espírito que paira sobre as águas, de repente ele cria um mundo, aquilo ali é sobrenatural. Ninguém poderia fazer isso hoje, não. Apesar de ter gente tentando, mas não dá, não. Aí o que acontece? Esse maravilhoso tem vínculo lá com uma coisa muito primitiva, a mente primitiva. Depois disso, quando a gente pegou esse maravilhoso e já foi dando a ele uma forma um pouco mais racionalizada, e quando eu falo racional, não quero dizer razão, mas quero dizer talvez uma manifestação mais linguística, o homem primitivo se relacionava com esse maravilhoso, não era fazendo orações, não era fazendo rituais, era muito mais cantando, eram grunhidos. Ele tinha um valor, ele tinha medo, e ele reagia em forma de grunhido.
música, era uma verdadeira música, era um gemido em forma de música. Esse é o original. Então, assim, quando ele ouvia um trovão, ele imaginava ser um ser superior. Ele não conseguia dizer que aquilo era um deus. Ele não tinha linguagem para isso. Quando a gente começou a dar essas palavras, dizer que, olha, Zeus é um deus, então você já está relacionando essa imagem a um conceito, a um valor. Aí a gente sai do maravilhoso e entra no mítico. O mítico se apropria do maravilhoso, mas ele consegue traduzir tudo isso já numa linguagem, já num sistema mais organizado. Totalmente diferente do que acontecia antes do primitivo. Então, desse mítico vão surgindo inúmeras raízes religiosas. Inclusive, se você pegar o próprio cristianismo, se você, a pessoa... Gente, eu respeito religiões, mas isso aqui é uma discussão de caráter altamente acadêmico. Se você pegar a história de Cristo e comparar com a história de Dioniso, deus do teatro, do vinho, é a mesma história. Se você pegar Shiva, é a mesma história. Tá? Se você pegar, não sei qual que é agora, tem um outro ainda, é Shiva, Dioniso, Jesus, e tem um outro, que são assim, são os mesmos seres, com as mesmas características. Então, o que acontece? Todos eles, do Egito tem eu vou falar sobre ele, ai, Marisa, como é que é o nome dele? Ele vira depois Horus. Ele vira Horus depois, mas antes ele é Sete. Não, ele vira Horus depois. Antes é Íris, Horus, aí tem o Sete e ele. Qual que é, Marisa? É ele mesmo. Eu vou me lembrar, Marisa. Tanto é, Marisa, que o conto fala sobre ele. Sim, é o deus do sol. Como é que é o nome dele? Ísis. Ele é Ísis antes de morrer e depois ele vira Horus. Não? Osíris. Isso, obrigado. Isso mesmo, Osíris. Nossa, Paulo, obrigado. Osíris. Ísis é outro. Isso, valendo. Ísis é a mulher, inclusive. Aí o que acontece? Acho que é. A gente vai chegar lá. E aí, Paulo, se você tiver mais informações sobre ele, você vai trazer, porque a gente tem uma coisa muito importante ali sobre ele. Então, assim, todos esses seres têm uma narrativa muito semelhante, o que prova que elas têm uma origem comum, que é justamente, é a Ísis que vai fazer um negócio importante ali. Daqui a pouco a gente vai falar sobre. O que acontece? Todas essas vertentes aí religiosas, beberam na fonte o quê? Do maravilhoso primitivo. Criaram suas mitologias, dessas mitologias vieram, né, grandes explicações religiosas para isso. Isso. O Paulo é conhecedor do universo do Egito, eu vou precisar disso, viu? Inclusive, Paulo, eu ia escrever com uma egiptóloga sobre esse conto, mas como eu perdi o contato com ela, que ela voltou para o Egito, quem sabe a gente não pode fazer uma parceria para escrever sobre esse conto. Marisa também está convidada. O que acontece? Então, essas personagens, todas elas têm essa origem, no maravilhoso primitivo. Dali em diante, a gente começa essa religiosidade, aí vai ser criado o quê? O maravilhoso literário, que é aquele maravilhoso literário que é especificamente literário. A gente sabe que foi uma criação da literatura. Por que acontece? Antigamente, e até hoje, a noção entre realidade e ficção para as pessoas costuma ser um pouco pequena. Não sei se vocês já repararam isso. A pessoa assiste novela, ela encontra um artista no meio da rua, ela quer bater no artista porque o artista está sendo malvado. Quando as pessoas liam, aquilo que elas estavam lendo, para elas era uma verdade. Exemplo, Homero. Homero, não é, Marisa? Homero, para os gregos, era a Bíblia hoje em dia. Aquilo ali era a verdade nua e crua. Hoje, quem lê Homero, tem gente que lê Homero e ainda fala assim, nossa, só palhaçada, só uns trem lá, de uns mitos, de não sei mais o quê. Gente, cuidado, falar isso é um pouco equivocado. Só que aí depois o que acontece? Depois que a gente começou, isso, concordo plenamente, Hesíodo, e assim, os próprios escritores de tragédias também, né, eles fizeram várias coisas lá, que trabalhavam com o sobrenatural e foram, não, olha, isso aí também é uma Bíblia a ser seguida. Tanto que tem até a Antígona, né, que virou até um código de honra dentro da Grécia Antiga, né, de relação com a morte parental. Tem tanta coisa ali, gente, que eles tomavam como verdade, como se tivesse acontecido. Hoje em dia, não. A literatura, infelizmente, não tem prestígio nenhum. Fake news está valendo mais do que literatura hoje em dia, infelizmente. Fake news. Então, o que acontece?
Isso aqui que eu estou descrevendo para vocês é mais ou menos uma linha. Mais uma linha? Pode dizer o que o fantástico está relacionado com o ser humano. Ixi, não entendi, não. Peraí, Bruna, só vou terminar essa explicação aqui, aí eu vejo a sua pergunta. Então, o que acontece? Essa linha não é uma linha precisa. Ela é só, assim, para a gente ter um norte. Então, começa ali com o maravilhoso, o mítico, o religioso, o literário, o estranho. O que é esse estranho? Esse estranho, gente, é uma estética literária muito parecida com o fantástico. Só que tem um problema sério. Ao contrário do fantástico, que gera essa dúvida, e você termina o texto com uma dúvida, com uma hesitação, no estranho, você olha para o que você está lendo e está dizendo assim, não, isso realmente não aconteceu. Isso foi um sonho. Sabe quando você assiste aquele filme ou você assiste aquela série que a pessoa está sonhando que uma coisa está acontecendo e para você aquilo é real, só que de repente ela desperta e percebe que aquilo é um sonho? Aquilo ali é uma resolução, é uma forma de trabalhar o estranho. Você vai trabalhar com um elemento sobrenatural, só que ele vai ficar especificamente no campo do quê? Da mentira, do sonho. Só que já existem filmes, eu não sei se vocês já viram isso. Tem um livro no Brasil fantástico, que é O Noite na Taverna. A pessoa tem a visita de um demônio e convive com o demônio por mais ou menos 15 dias. Depois de 15 dias ele acorda e olha para o lado e pensa, nossa, tudo isso pode ter sido um sonho, né? Aí quando ele olha para o chão, ele vê as pegadas de bode ao lado da cama dele. Aí ele fica, pode ter acontecido. Essa ambiguidade é o fantástico. Se algo provasse que não teria acontecido, seria o estranho. Que aquilo foi uma invenção, que foi um bode que passou por ali e deixou aquelas pegadas, tudo bem. Mas se houver essa dúvida, se você terminar o texto, se você terminar o filme, com aquela dúvida, tipo, mas peraí, aconteceu ou não aconteceu? Peraí, como é que vai ficar isso? Essa hesitação é que seria o nosso estranho. O maravilhoso, não. O maravilhoso já é outro. O maravilhoso é aquele em que o sobrenatural acontece e você aceita normalmente. Ah, João Paulo, leia, Noite na Taverna é fantástico. Agora, o que acontece, pessoal? Nos contos de fada, por exemplo, que são outros textos que eu amo, você pode reparar que ninguém contesta uma fada transformar uma abóbora numa carruagem. Ninguém contesta uma mulher ir para uma festa com um sapato de cristal. Que vamos combinar. Quem é mulher aí deve saber, eu não faço nem questão de saber, porque assim, passar uma noite inteira com um sapato de cristal, você deve sair com o pé, no mínimo, acabado. Né, Marisa? Não... E aí, mas ninguém contesta. Ninguém contesta que um pauzinho, uma varinha, pode mudar o mundo inteiro. Você fica assim, esse é o maravilhoso. O maravilhoso aceita. O estranho contesta e prova que não aconteceu. E o fantástico é a dúvida. É a hesitação. E a literatura fantástica queria mostrar isso. Peraí, essa ciência realmente vai mudar a nossa vida? A gente pode confiar nela? Sei não. É isso. Tá bom? Aí o que acontece agora? Eu vou passar para o próximo. Marisa, eu não consegui ver a pergunta da Bruna. Você acha que já pode falar agora? Ou melhor deixar para depois a dela, que é complexa, não sei. Acho que a dela pode deixar para depois. Eu vou salvar aqui e repito ela. Tá certo. Outra coisa que eu queria falar então para vocês, uma coisa que eu também odeio. Como a Marisa leu na minha descrição, eu sou o organizador de um livro que fala sobre literatura infanto-juvenil. E um detalhe, gente, o povo pensa que essa literatura que trabalha com sobrenatural, Lorena, é coisa só de criança. Não. O povo fala assim, é só criança para acreditar nisso. Não, é porque a criança não lê impondo gosto. A criança tem esse bom gosto. Ela gosta do que ela gosta. Ela não deixa de ler uma coisa porque acha que aquilo é inferior. O sobrenatural se manifesta na literatura de qualquer pessoa que gosta de uma boa literatura. Basta você gostar daquilo. Quem defende muito isso é o escritor de Alice no País das Maravilhas, né? O Lewis, ele diz isso. Olha, a criança tem um bom gosto. Ela não opta por assim, eu quero ler isso porque isso é mais sofisticado. Não, o sobrenatural é sofisticado. Tá? E aí, o que acontece? Rejane, obrigado. E aí, o que acontece? Uma coisa que a gente também tem de parar é que a criança... mas a criança é o ser que fantasia. Gente, o escritor que escreveu O Senhor dos Anéis, você acha mesmo que ele se baseou na realidade? Quem escreve Harry Potter se baseou na realidade. É tudo fantasia. A fantasia é um elemento criativo. É um elemento criativo. Ele não é mentira, ele não é isso. Não, é de onde parte a ideia para a criação, de onde é gestada
essa ideia. Claro, o Tolkien, por exemplo, tudo que o Tolkien fez é fantasia, ainda que tenha inspiração total na história do país dele. Porque ele era tão pretensioso, né, e o pretensioso no bom sentido, que ele... Isso mesmo, Marisa. E aí o povo confunde a fantasia com aquilo que é mentira, com aquilo que é devaneio. Não, peraí. Então, o que acontece? O Tolkien, gente, ele era tão pretensioso que ele dizia assim, a mitologia do meu país não é tão boa quanto eu gostaria que fosse, então eu vou criar a mitologia para o meu próprio país. Se você ler a obra inteira do Tolkien, o que ele cria é uma origem para o país dele, para a nação dele. Só que o que acontece? Ainda que parta de uma realidade, foi essa como é que eu poderia dizer? Essa faculdade criativa, né, que a Marisa acabou de dizer, é que deu a ele condições de criar toda aquela ideia, todo aquele universo que a gente lê nos livros dele, tá bom? Então, o que acontece? Primeira coisa, tirar essa teoria de que só criança lê contos de fadas. Gente, eu amo contos de fada, inclusive nós temos aqui no Brasil uma das maiores escritoras de contos de fadas da modernidade, Marina Colasanti, e, sinceramente, eu fico encantado com a obra dela e acho que toda mulher, especificamente mulher, deveria ler, porque, além de ser uma obra de alto nível, é uma obra que fala muito sobre o universo da mulher, sobre a libertação da mulher e o empoderamento da mulher. Acho que Marina Colasanti é uma leitura obrigatória para as mulheres na atualidade. Né? Vamos para o próximo agora. Bom, isso daqui eu queria dizer, então, para vocês, né, algumas palavras do Todorov. A primeira coisa é essa definição, que o fantástico vai do final do século XVII ao início do século XX, e nas palavras do Todorov, o fantástico é a hesitação experimentada por um ser que só conhece as leis naturais face a um acontecimento aparentemente sobrenatural. Eu trouxe aqui essa imagem, que assim, gente, o dia que eu vi essa imagem, eu fiquei abismado, porque é uma escultura feita por um homem. A gente pensa que o fantástico acontece só na literatura e no cinema. Não, mas existe a arte plástica que é fantástica, tá? É esse trabalhar justamente com esse elemento assim que quebra uma ordem. E olha só a criatividade desse homem ao pegar árvores, ele pega troncos, e nesses troncos ele sempre coloca elementos femininos, como dando uma forma para a natureza. Como dando uma forma para a natureza. E é interessante a gente pensar, cadê o fantástico aí? O fantástico está justamente nisso. Por que a forma da natureza tem que ser uma forma humana? É o que ele tenta dar a uma árvore uma forma humana. Então, nós estamos colocando ali dois elementos. Em choque, não sei. Hesitação, não sei, mas que é belíssimo, é. Agora, o que isso faz? Desestrutura, e isso justamente, Fernando, isso desestrutura a ordem cotidiana. Né? Agora, o mais engraçado que eu pelo menos, quando eu vi essas imagens, eu fiquei passado com ela, é que, assim, como é que ele leva para a natureza uma coisa que a natureza já tinha e se perdeu, que é a humanidade. A natureza era humana. Até o início, né, dessa teoria nossa de querermos ser racionais demais, nos apartamos da natureza. E ele tenta trazer o homem de volta para a natureza, dando à natureza esse formato feminino. Um outro momento onde vocês podem ver isso nos filmes. Vou começar por um, que quem assistiu sabe que eu sou apaixonado por ele. Moana. A mãe natureza ali se personifica, né, na figura feminina, enquanto a masculina é em forma de fogo, né, tem um vulcão. Então você vê ali a oposição entre homem e mulher, entre a mãe natureza e uma força que também é da natureza, mas é destrutiva. Então ali no Moana eu acho isso muito interessante. Uma outra coisa que eu acho legal também vocês perceberem é assim, como que esse fantástico tenta humanizar aquilo que não é humano. Um exemplo. Não sei se vocês já viram filmes, inclusive do Steven Spielberg, A Casa Monstro, que é a história de uma mulher que morre e a alma dela fica na casa e ela faz a casa ter vida. Então, tudo isso aí são elementos do fantástico, fazendo o quê? O humano entrar numa outra ordem que não é humana. Aquilo que é o concreto, que é o inumano, que é aquilo que é a natureza. A natureza em si, que no passado já foi mais humanizada. A gente que privou a natureza dessa humanização. Mas é isso. Então, isso aqui é um exemplo de imagem fantástica. E é uma coisa linda, né? Porque o contexto é maravilhoso. Porque essa imagem, num museu, não significaria a mesma coisa de você vê-la assim, no meio de um bosque, de uma floresta. O significado é totalmente diferente. Tá bom? Então, vamos agora para a próxima aqui, para eu poder falar, para eu já poder terminando. Neste momento, terminando essa parte, né, gente? Passar para o conto.
Neste momento tem uma outra imagem que eu fico fascinado, que é essa imagem que vocês estão vendo, toda feita de metal. E, mais uma vez, a gente trabalhando com essa questão do humano, né, assumindo uma forma de um elemento que é não natural, é inumano. É o metal se contorcendo a ponto de virar um corpo feminino, e um corpo feminino ferido. A gente vai falar sobre isso agora. Não sei se vocês repararam, mas as duas imagens que eu trouxe são de mulheres. Não é à toa, vou trazer a terceira. Então, aqui é o Todorov falando. Há um fenômeno estranho que se pode explicar de duas maneiras, por meio de causas de tipo natural e sobrenatural. A possibilidade de se hesitar entre os dois criou o efeito fantástico. Então, essa é a definição do Todorov, para ninguém dizer que eu li o Todorov e fiz interpretações equivocadas. Essa imagem aqui, eu sou apaixonado, eu achei linda essa imagem, também criada por um homem, e aqui lembra muito aquela de Moana, né? Que é justamente a natureza num formato feminino, mais uma vez, fazendo alusão àquilo que foi dito, eu não me lembro por quem, não sei se é Érica, dizendo que a mãe natureza, sim, a mãe natureza, concordo plenamente, por isso ela assume um formato feminino. Aqui, gente, tem uma coisa interessante. Eu não vou ler, porque senão a gente fica lendo slide, eu não gosto muito. O Todorov vai dizer o seguinte, que o fantástico acontece quando você tem essa hesitação. Só que essa hesitação não é só do leitor. Você se identifica com a personagem. Porque a personagem que está vivendo aquilo também fica assim, uai, o que eu estou vivendo? Quando eu falei uai, parece até que a personagem é goiana, né? Ou mineira, mas tudo bem. Aí o que acontece? Quando a personagem olha pro redor dela e fala assim, será que o que eu estou vivendo é real? Será que isso é um sonho? Será que eu estou ficando louco? Essa loucura é importante também, porque a literatura que vem dos loucos é uma literatura fantástica, que às vezes não é loucura, é efeito de bebida, é efeito das drogas. E esse sobrenatural não é um efeito sobrenatural da natureza, mas um efeito das drogas sobre o corpo humano, que pode, sim, gerar imagens e contextos sobrenaturais. Então, quando a gente está lendo o livro, que a personagem fica meio perdida, e você acompanha, e você também se perde com ela, segundo Todorov, essa é a marca principal do fantástico. Tá? Então, assim, a personagem, a gente também está sofrendo, igual a gente. Mas aconteceu ou não? Tá bom? Claro, Todorov recebeu inúmeras críticas por causa disso, mas eu acho que foi um meio de interpretação das pessoas, porque ele está querendo fazer com que a gente se espelhe na personagem. Mas, gente, depois a gente vai discutir sobre isso, quando a gente vai lendo o conto. E para a gente passar agora, acho que é a minha última imagem, antes de começar a ler o conto, eu quero mostrar isso aqui para vocês. Não, é a minha penúltima. Aqui, nós temos uma outra coisa importante, maravilhosa. O fantástico, para gerar essa crise, para gerar esse choque entre duas realidades, frequentemente flerta com o terror. Para quem gosta de filme de terror, tem gente que ama filme de terror. Gente, eu detesto, eu não tenho paciência, não gosto, tenho problema psicológico com isso, não sou fã. Então, o que acontece? Mas o terror, vocês podem reparar que a maioria do terror é um elemento sobrenatural. É um espírito que volta, é uma boneca que assume vida, é uma outra coisa que você faz, é um fantasma, tem pavor de fantasma, é um espírito que possui os outros. Tudo isso, a gente não tem prova de que acontece. Mas já está muito aqui, ó, na cabeça da gente de que existe. A literatura e o cinema exploram isso perfeitamente. Eu não sei vocês, mas com a literatura eu nunca senti medo. Com o filme, com a série, nossa senhora. Então, assim, o medo é um dos elementos muito comuns dentro da literatura fantástica. O fantástico, até é interessante isso que a Marisa falou, porque o período que foi escrito o fantástico se opõe àquilo que é do iluminismo. Agora, olha a palavra que representa o iluminismo. Iluminação. Não é isso, Marisa? Vem de luz. Aqui, eles querem o oposto, eles querem um mergulho na treva, ainda mais os românticos. Não queremos a iluminação, não é isso, não é essa a verdade, nós queremos o oposto. Então, eles brincam com o terror, eles brincam com a treva, eles brincam com a sombra. Então, o gótico é uma das manifestações. Não é só o gótico que trabalha com a treva, mas é no gótico que a treva, a noite em si, assume o seu apogeu. Ali ela é altamente representativa. A ponto de você ler livros góticos que em nenhum momento você vê a descrição da palavra sol. Parece que tudo acontece à noite.
Então, tudo isso é muito simbólico, tá? Então, o medo é muito comum nos elementos fantásticos. E daqui a pouco, dos contos fantásticos. Gente, outra coisa também importante, viu? A Mary Shelley foi uma das poucas pessoas no mundo que conseguiram fazer um romance fantástico. O fantástico é mais presente em contos. Raramente acontece o romance. E o que é o romance? Não é história de amor, tá? Como eu falei para vocês. É uma narrativa longa. A narrativa longa é o romance. A narrativa curta é o conto. A narrativa mediana é a novela do Brasil. Mas, Júnior, qual a diferença? O que interessa nesse tamanho? Por exemplo, existem romances no Brasil que têm 100 páginas. Existem contos no Brasil que têm 140. Qual a diferença? O romance, para vocês entenderem o que é o romance e o que é um conto, eu vou usar o exemplo do cinema ou da televisão. Quanto tempo demora uma novela? Vários meses. A novela tem vários núcleos, não tem? E ela se passa por vários tempos. Então, a novela da televisão, na realidade, deveria se chamar romance. O que é um conto? Um conto é o episódio da sua série. Cada episódio seria um conto pela dimensão, porque ele é menor. Cada episódio aborda uma temática, um elemento específico. Vocês podem reparar que cada episódio a personagem vive uma coisa distinta. Ela começa de um jeito e no final do episódio ela já terminou. Isso é um conto. Existe um conflito que é resolvido dentro daquele pequeno espaço. Já o romance, não. O romance, ele começa aqui, o final dele, só lá no finalzinho, se é que vai acontecer. Mas a história inteira é aquele mesmo, sempre a personagem busca o quê? De encontrar alguém, sua identidade, resolver um problema. Então, o conto é menor. Mas ele não é menor especificamente do tamanho. É quando ele está preso a um conflito. Já o romance, não. Tem vários conflitos acontecendo ao mesmo tempo, tem mais personagens, tem muito mais coisa. A novela já é mediana. O gótico, o fantástico, se manifestam nos contos e na novela. A Mary foi uma das poucas que conseguiram fazer um romance, né? Tem ela, tem o escritor de Drácula, que também conseguiu fazer um grande romance, o Bram Stoker. Bram Stoker, não é isso? Bram Stoker. E só. Não tem aqueles grandes representativos, não. Esses são os mais comuns. Mas é só isso que eu queria falar para vocês, então. Agora, o que eu quero falar? Esse terror acontece frequentemente no Fantástico. E agora, para a gente encerrar essa parte e eu passar para o conto, eu queria trazer o meu último ponto de discussão. Que é isso. Tanto a literatura fantástica, quanto a literatura gótica, quanto a literatura maravilhosa, quanto a literatura do estranho, exploram de modo incrível a figura feminina. A mulher é muito constante nesses elementos, porque o corpo feminino, quando ele foi definido lá atrás como um corpo estranho, como um corpo selvagem, como um corpo inferior, como um corpo desconhecido, como um corpo que sangra e a gente não consegue explicar por que ele não morre, esse corpo ficou sendo representativo de 1 milhão de coisas. Essa mulher, muitas vezes, é explorada com valores totalmente diferentes. Ela vai desde a mãe natureza, por ser um elemento feminino, como ela pode ser simplesmente o quê? Uma mãe maligna, a grande mãe, uma mãe que também mata, uma mãe que também promove dor. Nos contos, na literatura, ela pode ser uma deusa, que pode ser bonita, mas ela pode ser malévola. Ela pode ser a bruxa não surgiu, não foi à toa, ela é simplesmente uma metáfora daquele feminino que não consegue ser o quê? Domesticado, que não consegue ser... Sim, o Oscar, todas essas aí, Rejane, são classificadas como novelas. Elas, justamente pela dimensão delas. Todas elas trabalham com... Só que elas têm um diferencial. O Dr. Jack, eu sou apaixonado nesse livro, de onde, para quem não sabe, gente, o Dr. Jekyll and Hyde é dele que gerou o Incrível Hulk. Tá? Foi ele que gerou o Incrível Hulk. Todos eles trabalham com elementos sobrenatural, mas pela dimensão eles acabam sendo novelas. Tá? Pelo menos assim, aqui pra gente no Brasil. Agora deixa eu falar uma coisa aqui interessante para vocês. Essa figura feminina, eu trouxe essa imagem perfeita de uma mulher e com um lobo saindo dela, fazendo uma alma de lobo, fazendo justamente alusão àquele livro, As Mulheres que Correm com o Lobo.
Porque essa é a melhor metáfora para o elemento feminino. É um ser selvagem. E esse ser selvagem, que a cultura não conseguiu domesticar, mas tentou a todo custo, já que não conseguiu domesticar, ele simplesmente foi o quê? Incutiu na figura da mulher esses valores negativos. A de bruxa, a de entidade erótica, como se todas as mulheres tivessem dentro de si uma pombagira, tá? A de uma profetisa, mas é uma profetisa que não sabe as coisas, não é por ter pacto com os deuses, mas por ter pacto com demônios também. Existia na Grécia a pitonisa, né, Marisa, que também recebia, né, ela era o próprio oráculo, né, em si, que era possuída pelos deuses, porque a mulher é esse ser tão desconhecido que ela é o único corpo que pode servir como ponte do real para o sobrenatural. A mulher é a ponte. Ela é o elo entre a realidade e o sobrenatural. Essa realidade palpável aqui e um outro plano. Ela é esse corpo. Então, assim, no decorrer da nossa sociedade, esse corpo feminino foi explorado com vários valores negativos, ao lado de valores também positivos. Como, por exemplo, eu falei aqui da deusa, existe a fada, né? Existe Hoje, eu acho muito interessante, na modernidade, sempre tem uma dualidade, a mulher boa e a mulher ruim. Isso eu já acho mais positivo. Algumas histórias traziam a mulher só como boa ou só como ruim. Mas o que tem que se mostrar é que são diferentes conceitos de feminilidade. E o que é esse boa ou o que não é? Meio complexo. Agora, para vocês verem o tanto que isso é interessante, é que até na modernidade isso acontece. Não sei se vocês viram, mas recentemente que eu falo, gente, comparado, né, com o cinema antigo. Foi feito aquele filme Lucy, né, que é uma mulher que tem acesso a um princípio científico que a transforma num ser superior. E por que tinha de ser uma mulher? Por que não podia ser um homem? Porque aquele espírito de rebeldia e de inteligência e de total insubmissão dela não poderia ser representado por um homem. Até já tentaram, mas não ficou bem feito. Então, assim, esse corpo feminino participa do fantástico o tempo inteiro. O corpo da mulher é um corpo de batalha, onde o natural e o sobrenatural ficam o tempo inteiro em luta, em conflito. É a mulher que traz esse conflito. É a mulher que estabelece esse vínculo com aquilo que é inexplicável. Porque só ela consegue dar à luz à vida, só ela sangra todo mês e não morre, só ela tem uma personalidade tão vasta e tão ampla e uma maturidade que parece que para os homens soa como impossível. Então, esse corpo feminino é um corpo que, no decorrer da literatura, pôde ser chamado de corpo maravilhoso, corpo fantástico, e agora é um corpo neofantástico. Tá bom? É isso. Vou passar agora para a minha segunda parte. Como eu agora vou ler o conto... Sim, Marisa, concordo plenamente com você. Tanto é, Marisa, que eu, por exemplo, o meu doutorado é sobre Dioniso. As pessoas pensam que Dioniso é um deus homem. Não, ele é um deus andrógeno, praticamente, e é o deus o quê? Das mulheres. A desobediência em si está ligada ao feminino. E eu não sei... Mas assim, né, Marisa, a gente só tem que tomar cuidado, porque assim, as pessoas entendem que desobedecer é como se fosse algo ruim, né? E o que a gente está fazendo aqui? A gente está desobedecendo uma cultura que prega que agora a gente deveria ou estar trabalhando, ou deveria estar fazendo alguma coisa assim que supostamente pudesse ser mais valiosa do que estudar, do que fazer reflexão, do que cultuar a arte, né? Sim, não era, Paulo, não era mesmo. Isso, Marisa, contestação dos valores. Não, a Era, Paulo, eu sou apaixonado por ela. Para mim, é a deusa mais humana que existe, porque vai ter mais ciúme do que a Hera lá longe. Só ela se ciumenta daquele jeito. E a gente vai tocar sobre isso agora. Gente, sobre isso até agora, alguma observação? Eu posso passar para o conto? Eu estava tentando, gente... tem muita coisa que a gente poderia falar mais. Só que o que eu queria agora era passar para o conto. Então, em quaisquer dúvidas que vocês trouxerem, a gente vai direto para os contos, e aí vocês vão falando que eu vou discutindo. Porque, assim, eu acho que essa é a parte mais fantástica. A gente vai ler um conto fantástico, ele não é fantástico, ele é neofantástico, e ele é daquela escritora que eu estudei tanto no mestrado quanto no doutorado, a escritora Lígia Fagundes Telles, um dos contos mais famosos dela. Eu vou lendo e analisando com vocês, mostrando como é que a Lígia
que foi uma grande leitora de Edgar Allan Poe. Nossa, Rejane, vale a pena falar sobre isso, né? Os maiores escritores do Fantástico são aqueles escritores em inglês, apesar de o Fantástico ter começado na França, tá? Começou na França. Só que o que acontece? Os nossos grandes representantes são Lovecraft e o Edgar Allan Poe, né? Assim, no inglês, os grandes contistas mais fantásticos que tem. Agora nós vamos falar de uma brasileira, que é a Lígia Fagundes Telles, que se inspira no Edgar Allan Poe e faz um conto que é maravilhoso. O conto da Lígia não é fantástico, porque ela não escreveu antes do século XX. Ela já é uma escritora do século XX, mas é neofantástico. Só que ela escreveu esse conto para prestar uma homenagem aos escritores do Fantástico. E aí eu quero que vocês leiam comigo para a gente poder ver esses elementos. Eu sou apaixonado nesse conto. Qualquer detalhe que vocês quiserem ver, que vocês quiserem perguntar, porque tudo na Lígia, gente, tem um significado. E ela aprendeu isso com os escritores fantásticos também, com o Machado de Assis, que não colocava uma palavra sem pensar no significado. E a gente vai ler o conto. Só que assim, preparem para a situação, porque ela é diferente. Vamos ver então. O nome do conto... Uai, gente, eu não compartilhei ainda não, né? Uai, eu estou pensando que vocês já estão lendo. Rejane, é justamente esse que nós vamos ler. Tá? Esse livro chamado As Formigas, que faz parte do livro Seminário dos Ratos. Vou começar aqui. Gente, vou começar, e como professor de língua portuguesa, cada parágrafo que eu ler, eu vou fazendo as explicações para vocês, tá bom? Uma análise detalhada para vocês verem os elementos fantásticos que o Todorov identificou, que o Louis Vaz identificou, que outros pesquisadores identificaram. Então, quem perguntou isso? Só um minutinho. A literatura de Gabo não seria realismo fantástico? Gabo, nesse caso, é Gabriel Garcia Marques? Ou é outro nome? Nossa, Alane, íntima dele, hein? Gabo, pirei, ó. Pirei. Sua pergunta é fantástica. Na realidade, existe essa designação, tá? Não vou... Você está certíssimo. Oi, onde que eu falei agora? Rejane, pode sim, pode sim. Deixa eu só fazer essa observação sobre a pergunta da... Eu esqueci o nome dela, da Alane. Alane, é o seguinte. Na América Latina, existe uma designação que é o realismo mágico, o realismo fantástico, e existem outros também. Essa designação é muito específica. Inclusive, eu tenho muito problema com ela, porque o realismo fantástico, o realismo mágico, e tem mais um outro termo que não me vem à cabeça agora, são muito usados para o sobrenatural na América Latina. Só que esse realismo mágico, esse realismo fantástico não chegou até o Brasil. Qual é a diferença dele? Temos um representante máximo, chamado Murilo Rubião. Ele é o único que explorou o realismo mágico e o realismo fantástico. Aí você pode me perguntar, mas qual a diferença? É uma básica. Básica. É que o realismo mágico e o realismo fantástico é notoriamente uma literatura de caráter político. Ela é muito crítica na perspectiva política. O realismo mágico e o realismo fantástico foram explorados na América Latina como uma forma de contestar e de fazer uma espécie de literatura de resistência política na América do Sul, especificamente, tá? Tanto é que isso aí é tão complicado que quando eu fui apresentar um trabalho sobre a Lígia Fagundes Telles na Polônia, o reitor da universidade, né, participou da minha apresentação e ele perguntou, eu acho que a Lígia poderia ser classificada como realismo mágico. Eu falei assim, não, infelizmente não. A Lígia não tem nenhum vínculo com esse pé de resistência política. A Lígia trabalha com o mítico. É totalmente diferente. E aí foi necessário que o mediador, né, que era um professor não sei se é da Ucrânia, não sei de onde que é de um outro país aí, inclusive ele era amigo de Todorov, ele pegou e falou assim, não, eu também concordo com ele que não tem nada a ver com realismo mágico. Por quê? Porque essa perspectiva política não está presente na literatura brasileira, exceto em Murilo Rubião. Alguns outros conseguiram tentar fazer algo parecido. Por exemplo, aqui em Goiás, nós temos o Bernardo Ellis e nós temos o JJ Veiga, só que não é político daquele tanto.
não é político daquele tanto. Sim, Paulo, tem essa relação. Só que não é no nível que algumas pessoas consideram a ponto de ser comparado. Mas a novela Saramandá, eu concordo plenamente com você que ela tem, sim, esse viés político. Mas o sobrenatural dela parece que não chega àquela vertente tão ampla quanto a do que aconteceu na América Latina. E é interessante, Paulo, porque não é a minha opinião, tá, Paulo? Por favor, é a opinião dos críticos. Eles falam o seguinte: o que aconteceram foram manifestações do realismo mágico no Brasil. Não foi uma estética, não foi uma tendência, não foi uma escola literária. O que é muito contrário do que acontece nos outros países, que tem a escola em si. Existe uma tendência entre os escritores para isso. Então, o que aconteceu no Brasil foram manifestações. Tanto que o Murilo Rubião é o único. É o único, assim, de grande... que chegou ao nível dos outros, podendo ser inserido como um escritor de realismo mágico. Mas ela está sozinho. É uma voz solitária, praticamente. Inclusive, a minha orientadora de mestrado o doutorado dela foi sobre o Murilo, e realmente ela se revoltava com isso, de ele ser a única voz no Brasil, desse jeito, tá? Rejane, pois é, quando tem a pegada política, viu? Não, quando o Gabriel Garcia Marques é político do início ao fim, não só ele. Ai, meu Deus, como é que é o nome do outro agora, gente? Ai, tem um venezuelano que eu amo. Esqueci, eu vou me lembrar. Vamos começar. Rejane, não é o Cortázar. O Cortázar não é ele, é um outro. Ele é escritor. Eu tenho o livro dele aqui, estava lendo esses dias e esqueci. Vou me lembrar. Rejane, como o conto é narrado por uma mulher, você então poderia ler? Aí, ao final de cada você pode ler inteiro. Aí, tem que ser uma voz feminina. Quando no final de cada parágrafo, você para eu fazer uma observaçãozinha, tá bom? Tá. De cada parágrafo, né? Isso, fique à vontade. Vamos lá, pessoal. Nesse caso, vocês vão ter a narradora do conto As Formigas. Gente, esse conto me marcou na graduação. Eu lembro dele, gente. Ele é lindo. Vamos lá. Quando minha prima e eu descemos do táxi, já era quase noite. Ficamos imóveis diante do velho sobrado de janelas ovaladas, iguais a dois olhos tristes. Um deles vazado por uma pedrada. Descansei a mala no chão, apertei o braço da prima. Sinistro. Pronto, já está estabelecido o contexto do medo, do terror. A Lígia se inspira no Edgar Allan Poe, porque o Edgar dizia assim, um conto tem que dizer tudo na primeira frase. Ele tem que dizer tudo já no início. Não sei se vocês repararam como é que ela descreveu a casa. A casa parecia um rosto com um olho vazado. Olha aquela tentativa de humanizar a casa. Né? Ao contrário do que aconteceu lá na Idade Média, lá no século XVII, XVIII, com os castelos, aquelas casas velhas, aqui ela pega um sobrado e humaniza esse sobrado. E qual que é a palavra com a qual ela define tudo? É sinistro. Outra coisa importante, viu, Rejane? A maioria dos textos fantásticos, na verdade, Todorov fala que tem que ser todos, tem que ser escrito em primeira pessoa, justamente para a gente ficar com o mesmo terror e a insegurança da personagem. Pode continuar. Ela me impeliu na direção da porta. Tínhamos outra escolha? Nenhuma pensão das redondezas oferecia um preço melhor a duas pobres estudantes, com liberdade de usar o fogareiro no quarto. A dona nos avisara por telefone que podíamos fazer refeições ligeiras com a condição de não provocar incêndio. Subimos a escada velhíssima, cheirando a creolina. Perfeito. Aqui, Rejane, outro elemento. Não, aqui a gente vê os elementos assim, né, o tempo inteiro presentes. Essa escada, quem que nunca viu nos filmes de terror a própria escada que você vai subindo e rangendo, né, dando aquele terror. Só que o mais importante aqui não é o fato de ela ranger, é porque quando você tem a escada é a metáfora da passagem para uma outra ordem, para um outro plano. Por isso que os castelos são fantásticos, porque eles têm o quê? As torres, eles têm o piso e eles têm o quê? O calabouço. Uma metáfora perfeita para dizer que a gente pode sair do céu para a terra e ir até o inferno. Então, o que acontece? A Lígia escolhe o sobrado justamente por haver esse momento em que elas vão fugir da realidade. A realidade vai ficar aqui, ó. Elas agora estão no outro plano. Pode continuar, por favor. Pelo menos não vi sinal de barata, disse minha prima. A dona era uma velha balufa, de peruca mais negra do que a asa de graúna. Vestia um desbotado pijama de seda japonesa e tinha as unhas aduncas recobertas por uma crosta de esmalte vermelho escuro descascado nas pontas encardidas. Acendeu um charutinho. É você que estuda medicina? Perguntou, soprando a fumaça na minha direção. Não sei se vocês repararam, mas vocês prestaram atenção na própria descrição da mulher.
A descrição dela é uma descrição que faz essa mulher parecer altamente feia, grosseira, ríspida. Ela é a imagem de uma bruxa ou de uma medusa. Ela é isso, e vocês vão ver essa relação, tá bom? Estudo direito. Medicina é ela. A mulher nos examinou com indiferença. Devia estar pensando em outra coisa quando soltou uma baforada tão densa que precisei desviar a cara. A saleta era escura, atulhada de móveis velhos, desparelhados. No sofá de palhinha, furada no assento, duas almofadas que pareciam ter sido feitas com restos de um antigo vestido, os bordados salpicados de vidrilho. Isso. Isso aqui é fantástico, porque assim, vocês estão lendo um conto que está descrevendo um espaço, só que para a gente, né, que é da área da literatura, que trabalha com esse elemento, vocês têm de ver que, na realidade, essa sala empilhada de coisas velhas e tudo mais, é a metáfora do próprio estilo fantástico que ela está reaproveitando. Ela está pegando tudo aquilo que no passado já tinha sido usado, que não estava mais sendo usado, e ela está trazendo para uma história na modernidade. A imagem dessa velha, hoje em dia, uma mulher, hoje não seria bom, de bom tom, nem chamar uma mulher de balofa. Vocês repararam que ela foi descrita como uma balofa? E essa descrição, hoje, para uma mulher, poderia até soar mal a escritora que fizesse isso. Então, foram aproveitados os elementos de uma imagem feminina lá própria do Fantástico, mas esses elementos que já estão velhos, desgastados. Agora, uma curiosidade que eu queria falar para vocês. Nós temos duas meninas, uma da medicina, uma do direito. A brincadeira aqui, gente, é fantástica. É porque o direito é a voz da razão, do certo ou do errado. A medicina, apesar de ser marcada por grande conhecimento, ela é guiada pelo sentimento, pelo compromisso com o outro. Aqui nós estamos vendo justamente o choque entre razão e sentimento, ciência e o conhecimento popular. Essas duas meninas representam as duas vertentes do conhecimento do mundo em si, tá bom? Pode continuar. Vou mostrar o quarto. Fica no sótão, disse ela em meio a um acesso de tosse. Fez um sinal para que a seguíssemos. O inquilino, antes de vocês, também estudava medicina. Tinha um caixotinho de ossos que esqueceu aqui. Estava sempre mexendo neles. Aqui a coisa começa a ficar interessante. Então, reparem, elas vão ficar num espaço que antigamente tinha um outro moço, e esse moço tinha um caixotinho de ossos. Ele também estudava medicina. Muito interessante isso, o fato de ele estudar medicina. E agora ela quer passar o caixotinho para as meninas. Vamos saber mais sobre esse caixotinho. Minha prima voltou-se. Um caixote de ossos? A mulher não respondeu, concentrada no esforço de subir a estreita escada de caracol que ia dar no quarto. Acendeu a luz. O quarto não podia ser menor, com um teto em declive tão acentuado que nesse trecho teríamos que entrar de gatinhas. 2 camas, 2 armários e uma cadeira de palhinha pintada de dourado. No ângulo onde o teto quase se encontrava com o assoalho, estava um caixotinho coberto com um pedaço de plástico. Minha prima largou a mala e, pondo-se de joelhos, puxou o caixotinho pela alça da corda. Levantou o plástico, parecia fascinada. Isso. Muito interessante esse trecho, que agora elas chegam no quarto e reparem, assim como o ambiente de baixo, o quarto também é escuro, tem pouca luz. Essa ambientação é toda uma ambientação de influência gótica, de influência fantástica. Uma coisa importante aqui também, que é um símbolo altamente simbólico, mas eu não posso falar o significado dele agora, gente, é essa escada em espiral. Não é à toa, essa escada é muito usada pela literatura e é muito usada para descrever um princípio que é psicológico, que se vocês tocarem nele, eu vou revelar. Se vocês não tocarem nesse assunto, eu vou deixar passar, porque é meio complexo. Só vou mudar aqui, Regiane. Peraí, vou subir aqui. Aí. Mas que ossos tão miudinhos! São de criança? Ele disse que eram de adulto, de um anão. De um anão? É mesmo! A gente vê que já estão formados. Mas que maravilha! É raro a beça esqueleto de anão. E tão limpo! Olha aí! Admirou-se ela. Trouxe na ponta dos dedos um pequeno crânio de uma brancura de cal. Tão perfeito, todos os dentinhos. Só uma pergunta aqui, gente. Vocês repararam a ironia no léxico que a Lígia colocou? Não, tem uma ironia que alguém percebeu? Que palavra que ela usa para descrever o anão? Ela usa a palavra que maravilha.
Pelo óbvio, é que o anão é um dos personagens mais famosos dentro da literatura maravilhosa, nos contos de fada. Então, o que acontece? Por que esse conto não é fantástico e sim neofantástico? Porque o neofantástico, ao contrário do fantástico, ele explora o mítico, ele explora o religioso, ele explora tudo. Ao contrário do fantástico, que tinha uma estética específica, praticamente pura. O que vocês vão ver aqui é um misto de religiosidade, de mítico, de elemento mítico, de fantástico e de qualquer outra coisa que vocês imaginarem. Então, aqui ela resgata essa figura do anão, que agora parece ser maravilhoso. Mas vocês vão ver que ele é mítico. Ela resgatou de uma história específica, tá? Pronto, pode ficar à vontade. Eu ia jogar tudo no lixo, mas se você se interessa, pode ficar com ele. O banheiro é aqui ao lado. Só vocês é que vão usar. Tem o meu lá embaixo. Banho quente, extra. Telefone também. Café das 7 às 9, deixa a mesa posta na cozinha com a garrafa térmica. Fechem bem a garrafa. Recomendou coçando a cabeça. A peruca se deslocou ligeiramente. Soltou uma baforada final. Não deixem a porta aberta, senão meu gato foge. Só uma curiosidade. Outro elemento importante. Eu falei na agorinha que ela se parecia com o quê? Com a imagem de uma bruxa. E o que toda bruxa tem perto de si, como companheiro? Um gato. Então, assim, a Lígia pegou todos esses elementos, por isso que eu falei, a descrição daquela sala é fantástica. Esse conto é aquela sala, cheia desses elementos já do passado, que ela traz para a realidade e dá uma nova cara. Pode continuar, Jane. Ficamos nos olhando e rindo enquanto ouvíamos o barulho dos seus chinelos de salto na escada. E a tosse encatarrada. Esvaziei a mala, dependurei a blusa amarrotada no cabide, que enfiei num vão da veneziana. Prendi na parede, com durex, uma gravura de Grassman e sentei meu urso de pelúcia em cima do travesseiro. Fiquei vendo minha prima subir na cadeira, desatarrachar a lâmpada fraquíssima que pendia de um fio solitário no meio do teto, e no lugar atarrachar uma lâmpada de 200 velas que tirou da sacola. Da sacola. O quarto ficou mais alegre. Em compensação, agora a gente podia ver que a roupa de cama não era tão alva assim. A alva era a pequena tíbia que ela tirou de dentro do caixotinho. Examinou-a, tirou uma vértebra e olhou pelo buraco, tão reduzido como o aro de um anel. Guardou-as com a delicadeza com que se amontoam ovos numa caixa. Pode continuar. Um anão, raríssimo, entende? E acho que não falta nenhum ossinho. Vou trazer as ligaduras, quero ver se no fim da semana começa a montar ele. Isso. Então, aqui é uma coisa bastante interessante. Vocês reparem que, assim, num primeiro momento, essa caixinha chama toda a atenção dessa menina que estuda medicina. Esses ossos vêm de um outro inquilino. É interessante vocês repararem como é que aqui as coisas já começam a mudar. Elas chegam e colocam uma outra luz naquele ambiente. Essa nova lâmpada é uma outra visão. É uma outra perspectiva. Tudo isso é metáfora dessas visões que o mundo moderno, o século XX, trouxe. Um século em que o quê? Diferentes perspectivas de mundo, de vida, de concepções da realidade, simplesmente podem dividir o mesmo espaço. Então, ali nós temos medicina, nós temos direito e nós temos a dona da casa. 3 perspectivas de vidas diferentes, 3 realidades diferentes, tá bom? Pode continuar, por favor. Abrimos uma lata de sardinha que comemos com pão. Minha prima tinha sempre alguma lata escondida. Costumava estudar até madrugada e depois fazer sua ceia. Pode mais um docinho? Quando acabou o pão, abri um pacote de bolacha Maria. De onde vem esse cheiro? Perguntei farejando. Fui até o caixotinho, voltei. Cheirei o assoalho. Você não está sentindo um cheiro meio ardido? É de bolô. A casa inteira cheira assim, ela disse. E puxou o caixotinho para debaixo da cama. Posso continuar? Pode. No sonho, um anão louro, de colete xadrez e cabelo repartido no meio, entrou no quarto fumando charuto. Sentou-se na cama da minha prima, cruzou as perninhas e ali ficou muito sério, vendo-a dormir,
Eu quis gritar. Tem um anão. Passa para outra página. Tem um anão no quarto, mas acordei antes. A luz estava acesa. Ajoelhada no chão, ainda vestida, minha prima olhava fixamente algum ponto do assoalho. Isso. Aqui a coisa já começa a ficar estranha, porque se vocês repararem, ela já começou a sonhar com um anão. A pergunta que é a primeira hesitação do leitor e dela. Peraí, esse anão seria o dono dos ossos? De onde surgiu esse anão? Por que esse anão visita os sonhos dela? E aqui a gente começa a ter um elemento fantástico, de novo, que é o sonho que eu tinha falado para vocês. Quando ela acorda, ela já fala, não, ok, era coisa do sonho, acabou. Então isso aqui já poderia ser chamado de estranho, se ela percebesse que o anão tivesse ficado no sonho. Só que não. Pode continuar, por favor. O que é que você está fazendo aí? Perguntei. Essas formigas apareceram de repente, já enturmadas, tão decididas. Está vendo? Levantei e dei com as formigas pequenas e ruivas que entravam em trilha espessa pela fresta debaixo da porta. Atravessavam o quarto, subiam pela parede do caixotinho de ossos e desembocavam lá dentro, disciplinadas como um exército em marcha exemplar. São milhares. Nunca vi tanta formiga assim. E não tem trilha de volta, só de ida. Kelly sumiu para mim. Vai, gente. Como assim? Só um minutinho. A apresentação parou. Vai. Certo, acho que vai voltar agora. Não sei o que aconteceu, não. Voltou? Tá voltando, só um minuto. Uai, gente, desculpa, não apertei nada, não, mas tudo bem, vamos. Acho que é assim. Deixa eu ver, você tinha parado em... Trilha de volta, só de ida. Aqui, ó. Isso. Aqui. Só de ida. Contei-lhe meu pesadelo com a anão sentada em sua cama. Está debaixo dela, disse minha prima e puxou para fora o caixotinho. Levantou o plástico. Preto de formiga. Me dá um vidro de álcool. Deve ter sobrado alguma coisa aí nesses ossos e elas descobriram. Formiga descobre tudo. Se eu fosse você, levava isso lá para fora. Mas os ossos estão completamente limpos. Eu já disse. Não ficou nenhum fiapo de cartilagem, limpíssimos. Queria saber o que essas bandidas vão fuçar aqui. Posso? Pode continuar. Uhum. Respingou fartamente o álcool em todo o caixote. Em seguida, calçou os sapatos e, como um equilibrista andando no fio de arame, foi pisando firme, um pé diante do outro na trilha de formigas. Foi e voltou 2 vezes. Apagou o cigarro. Puxou a cadeira e ficou olhando dentro do caixotinho. Esquisito. Muito esquisito. O quê? Me lembro que botei o crânio em cima da pilha. Me lembro até que calcei ele com as omoplatas para não rolar. E agora ele está aí no chão do caixote, com uma omoplata de cada lado. Por acaso você mexeu aqui? Bom, agora a coisa começa já, né, a acontecer. A gente já começa a perceber o elemento que está sobrenatural. O mais importante que a gente tem de reparar é que tudo isso que está acontecendo, elas estão compartilhando juntas. As duas estão vendo as mesmas coisas. O que não é comum na literatura. É comum que quase sempre a personagem sempre veja tudo sozinha para que a dúvida fique com ela. Aqui nós temos 2 pessoas. Mas depois a gente vai ver por que isso aconteceu. Pode continuar. Deus me livre, tem um nojo de osso, ainda mais de anão. Ela cobriu o caixotinho com plástico, empurrou com o pé e levou o fogareiro para a mesa. Era a hora do seu chá. No chão, a trilha de formigas mortas era agora uma fita escura que encolheu. Uma formiguinha que escapou da matança passou perto do meu pé. Já ia esmagá-la quando vi que levava as mãos à cabeça, como uma pessoa desesperada. Deixei-a sumir numa fresta do assoalho. Voltei a sonhar aflitivamente, mas dessa vez foi o antigo pesadelo com os exames. O professor fazendo uma pergunta atrás da outra, e eu mudei diante do único ponto que eu não tinha estudado. E eu muda diante Isso. do único ponto que eu não tinha estudado. Às 6 horas, o despertador disparou veementemente. Travei a campainha. Minha prima dormia com a cabeça coberta. No banheiro, olhei com atenção.
Para as paredes, para o chão de cimento à procura delas. Não vi nenhuma. Voltei pisando na ponta dos pés e então entreabri as folhas da veneziana. O cheiro suspeito da noite tinha desaparecido. Olhei para o chão, desaparecera também a trilha do exército massacrado. Espiei debaixo da cama e não vi o menor movimento de formigas no caixotinho coberto. Quando cheguei por volta das 7 da noite, minha prima já estava no quarto. Achei tão abatida que carreguei no sal da omelete. Tinha a pressão baixa. Comemos num silêncio voraz. Então me lembrei. E as formigas? Até agora nenhuma. Você varreu as mortas? Ela ficou me olhando. Não varri nada. Estava exausta. Não foi você que varreu? Eu? Quando acordei não tinha nem sinal de formiga nesse chão. Estava certa que antes de deitar você juntou tudo. Mas então quem? Ela apertou os olhos estrábicos. Ficava estrábica quando se preocupava. Muito esquisito mesmo, esquisitíssimo. Fui buscar o tablet de chocolate e perto da porta senti Mas eu tava aí. de novo o cheiro. Mas seria bolor? Não me parecia um cheiro assim inocente, que chamara a atenção da minha prima para esse aspecto, mas ela estava tão deprimida que achei melhor ficar quieta. Espargi água de colônia flor de maçã por todo o quarto. E se ele cheirasse como um pomar? E fui deitar cedo. Tive o segundo tipo de sonho, que competia nas repetições com o tal sonho da prova oral. Nele eu marcava encontro com 2 namorados ao mesmo tempo e no mesmo lugar. Chegava o primeiro e a minha aflição era levá-lo embora dali antes que chegasse o segundo. O segundo, desta vez, era o anão. Quando só restou o oco de silêncio e sombra, a voz da minha prima me fisgou e me trouxe para a superfície. Abri os olhos com esforço. Ela estava sentada na beira da minha cama, de pijama e completamente estrábica. Só um minuto agora, Rejane. Como vocês puderam reparar, as coisas no conto agora vão se acelerando. Ele começou de um modo assim bastante de modo assim paulatino, vagaroso, era um elemento por cada vez. Agora as coisas vão se acelerando. É formiga que aparece, elas matam, as formigas somem. O anão agora não só entra no sonho da personagem, como entra nos sonhos que ela já tinha antes de chegar àquele lugar. Eram sonhos corriqueiros que ela já tinha e o anão agora interfere. É importante notar todos os elementos que compõem este trecho da narrativa. O fato de as formigas serem seres, querendo ou não, né, como é que nós poderíamos dizer? Elas vêm do interior da Terra. Elas são seres praticamente subterrâneos. Então, assim, é uma metáfora de uma força que é interna, é uma força interna da natureza. Está ligada ao elemento terra em si. A questão do cheiro, que é muito importante isso, e o cheiro que começou a ser explorado também pelo Fantástico, inclusive o Fantástico tem cor e cheiro. O Fantástico é verde, e esse cheiro da floresta, do pomar, são cheiros muito comuns nos contos fantásticos. E um outro elemento também que eu acho que é importante a gente reparar é o fato de essa menina ficar estrábica. A Lígia adora essa metáfora para metaforizar a questão de uma pessoa que está fora do padrão. É quem vê de um outro modo. É quem tem uma outra visão sobre o plano. Tá? Mas vamos continuar agora, que agora chega a parte mais interessante. Elas voltaram. Quem? As formigas. Só atacam de noite, antes da madrugada. Estão todas aí de novo. A trilha da véspera, intensa, fechada, seguiu o antigo percurso da porta até o caixotinho de ossos, por onde subia na mesma formação, até desformigar lá dentro, sem caminho de volta. E os ossos? Ela se enrolou no cobertor. Estava tremendo. Aí é que está o mistério. Aconteceu uma coisa. Não entendo mais nada. Acordei para fazer pipi, devia ser umas 3 horas. Na volta, senti que no quarto tinha algo mais. Está me entendendo? Olhei para o chão e vi a fila dura de formigas. Você se lembra? Não tinha nenhuma quando chegamos.
Fui ver o caixotinho, toda se trançando lá dentro. Lógico, mas não foi isso que quase me fez cair para trás. Tem uma coisa mais grave. É que os ossos estão mesmo mudando de posição. Eu já desconfiava, mas agora estou certa. Pouco a pouco, eles estão se organizando. Como se organizando? É tão interessante a questão, porque, assim, conforme o conto vai andando, até a própria voz da Regiane foi mudando, né? Vocês repararam que ela já não está lendo do mesmo jeito, porque a tonalidade é diferente. Aí o que aconteceu? Essa tonalidade é justamente desencadeada pela própria narrativa. A narrativa vai fazendo isso com você. Uma outra coisa interessante que a gente tem de pensar aqui sobre esse trecho, gente, é o seguinte, que as coisas vão acontecendo dentro daquilo que é lógico do fantástico. É durante a noite, é sem explicação, e usando os elementos mais básicos. Um elemento aí básico, além do anão, é o próprio esqueleto. O esqueleto vem antes do maravilhoso, porque o homem já lidava com seus ossos há muito tempo. Então, a imagem de esqueleto apavorava, né, o ser primitivo, porque significaria que alguém que era alguém que já se foi. Então, assim, querendo ou não, é alguém que já se foi, mas querendo ou não, tem uma representação ali da pessoa. Então, o esqueleto em si é apavorante para a gente, e em qualquer situação. Então, a Lídia está explorando isso, só que agora ela vai usar um elemento que até então não era comum no universo fantástico. Vamos ver, então. Ela ficou pensativa. Comecei a tremer de frio. Peguei uma ponta do seu cobertor. Cobri meu urso com um lençol. Você lembra? O crânio entre as omoplatas. Não deixei ele assim. Agora é a coluna vertebral, que já está quase formada. Uma vértebra atrás da outra. Cada ossinho tomando seu lugar. Alguém do ramo está montando esqueleto. Mais um pouco e... Venha ver. Credo, não quero ver nada. Só um Estão minutinho. falando, não. É isso. Aqui, Rejane, tem uma coisa interessantíssima, que até sua fala reproduz isso muito bem. Ela falou assim, ó, mais um pouco e... Qual seria a continuação dessa frase? Mais um pouco e ele vem à vida? Mais um pouco e ele aparece? Mais um pouco... Esse i que é suspenso é o elemento fantástico. É a Lígia explorando a hesitação lá do passado. Entendeu? Que hoje em dia os contos não costumam ter, mas ela está dizendo, e o que vai ser o próximo passo? Olha a questão da dúvida, olha a questão da insegurança, da hesitação que elas têm, que a gente fica. Será que vai mesmo? Será que ele vai voltar? Pode continuar, desculpa. Credo, não quero ver nada. Estão colando anão, é isso? Ficamos olhando a trilha rapidíssima, tão apertada, que nela não caberia sequer um grão de poeira. Pulei-a com o maior cuidado quando fui esquentar o chá. Uma formiguinha desgarrada. A mesma daquela noite, sacudi a cabeça entre as mãos. Comecei a rir. E tanto que se o chão não estivesse ocupado, rolaria por ali de tanto rir. Dormimos juntas na minha cama. Ela dormia ainda quando saí para a primeira aula. No chão, nem sombra de formiga, mortas ou vivas, desapareciam com a luz do dia. Voltei tarde essa noite. Um colega tinha se casado, teve festa, vim animada, com vontade de cantar, passei da conta. Só na escada que me lembrei. Lá não. Minha prima arrastara a mesa para a porta e estudava com um bule fumegando no fogareiro. Hoje não vou dormir. Quero ficar de vigia, ela avisou. O assoalho ainda estava limpo. Me abracei ao urso. Estou com medo. Ela foi buscar uma pílula para atenuar minha ressaca. Me fez engolir a pílula com um gole de chá e ajudou a me despir. Fico vigiando. Pode dormir sossegada. Por enquanto não apareceu nenhuma. Não está na hora delas? É daqui a pouco que começa. Examinei com a lupa debaixo da porta. Sabe que não consigo descobrir de onde brotam? Tombei na cama. Acho que nem respondi. No topo da escada, o anão me agarrou pelos pulsos e rodopiou comigo até o quarto. Acorda, acorda! Demorei para reconhecer minha prima, que me segurava pelos cotovelos. Só um minutinho. Aqui, gente, é um momento fantástico. Vocês repararam que era no sonho. Era o anão que a rodopiava pelos braços, mas quando ela diz acorda, acorda, já é justamente ela na realidade. É esse choque
E dessas duas realidades, o elemento primordial do fantástico. E a Lígia conseguiu trabalhar isso muito bem. Vocês veem que, assim, ela passa da realidade para o sonho de maneira não muito precisa. É assim, não tem marca linguística que marque isso, que demonstre isso. Ela vai sem nenhum problema. As pontes já foram criadas e elas transitam assim, ó, com passagem livre. Pode continuar, Regina, por favor. Estava lívida e vesga. Voltaram, ela disse. Apertei entre as mãos a cabeça dolorida. Estão aí? Ela falava num tom miúdo, como se uma formiguinha falasse com sua voz. Acabei dormindo em cima da mesa, estava exausta. Quando acordei, a trilha já estava em plena movimentação. Então fui ver o caixotinho. Aconteceu o que eu esperava. O que foi? Fala depressa, o que foi? Ela firmou o olhar oblíquo no caixotinho debaixo da cama. Estão mesmo montando ele. E rapidamente, entende? O esqueleto já está inteiro. Só falta o fêmur. E os ossinhos da mão esquerda fazem isso no instante. Vamos embora daqui. Você está falando sério? Vamos embora, já arrumei as malas. A mesa estava limpa e vazios os armários escancarados. Mas sair assim de madrugada? Podemos sair assim? Imediatamente. Melhor não esperar que a bruxa acorde. Vamos, levanta. E para onde a gente vai? Não interessa, depois a gente vê. Vamos, vista logo, vista isso. Temos que sair antes que o anão fique pronto. Olhei de longe a trilha. Nunca elas me pareceram tão rápidas. Calcei os sapatos, descolei a gravura da parede, enfiei o urso no bolso da japona e fomos arrastando as malas pelas escadas. Mais intenso o cheiro que vinha do quarto. Deixamos a porta aberta. Foi o gato que miou comprido ou foi um grito? No céu, as últimas estrelas já empalideciam. Quando encarei a casa, só a janela vazada nos via. O outro olho era penumbra. Então, assim, gente, é incrível. Eu não sei se é porque eu gosto tanto que eu terminei aqui arrepiado, né? Porque você vê, assim, como é que foi elaborado. E você termina de ler o conto e você se pergunta, gente, mas estava acontecendo mesmo? Isso realmente estava acontecendo? Elas ficaram com medo à toa? Eu não teria ido embora dali. Ah, não, já tinha até feito o pagamento do quarto. O povo fala até isso. Ah, mas deixou o aluguel? Já tinha feito o pagamento. Mas a magia desse conto é justamente esse aspecto de inconsistência das verdades. Você não sabe o que aconteceu. Elas acreditavam que esse esqueleto estava sendo montado. E a pergunta é, esse esqueleto que estava tanto na caixa quanto nos sonhos dela, nos sonhos de uma delas, voltaria realmente? Agora, uma curiosidade para vocês, porque eu tenho que terminar essa parte para ver se temos perguntas. É o seguinte, esse conto da Lígia Fagundes Telles não é em si totalmente fantástico. Como eu falei, ele é neofantástico porque ele traz outros elementos da modernidade. E uma coisa que eu queria falar para vocês é o seguinte, esse anão que vocês veem é muito comum na obra da Lígia. Ela adora trabalhar com a imagem dos anões justamente por eles serem seres assim diferenciados. Agora, uma brincadeira, para quem não sabe, sim, vou falar sobre essa simbologia, mas você poderia só sugerir, Gabriel, você notou alguma coisa diferente ou não no conto? Só uma curiosidade, gente, esse anão tem um fundo mitológico. Lembra aquela hora que a gente falou sobre Osíris, bem lembrado pelo Paulo? Osíris, ele tinha um relacionamento com Ísis, se eu não me engano é isso. Gente, nos mitos variam, tá? Isso que eu estou falando para vocês, eu conversei com uma egiptóloga para ter certeza disso. Numa das variações, existia uma relação entre Osíris e Ísis. O que acontece? Sete morria, isso, justamente, Paulo, Sete morria de ciúmes disso. E o que Sete faz? Mata Osíris. Mata Osíris. O que acontece? Ísis, por amor, e como é que ele mata? Ele pica o corpo de Osíris. Ele despedaça Osíris. E aí o que acontece? Ísis, por ser uma deusa, né, e por querer esse amor de volta, reconstrói o corpo de Osíris. Não, tem um detalhe, tem pior ainda. Só que ele picou o corpo de Osíris e simplesmente naquela época era comum dar o corpo das pessoas para as formigas comerem. Tem até naquele filme Escorpião Rei. E aí o que acontece? Osíris remonta os ossos, Ísis remonta os ossos de Osíris, só que o que acontece?
ela simplesmente, o que acontece? Ela simplesmente faz uma magia para que as formigas vomitem, né, a carne de Osíris, a carne que as formigas tinham comido. E o mais engraçado é que na hora de picar o corpo de Osíris, Sete fez questão de destruir o pênis dele. E aí Ísis tenta recompor, mas ela não consegue recompor o pênis. E aí ela clama, né, com o seu poder e tudo mais, que Osíris volte à vida. Neste momento ele volta à vida, só que ele volta à vida num outro formato. Segundo esse mito, que seria em forma de quê? De Horus. Ele já não é mais o mesmo corpo, porque ele já não é o mesmo corpo de antes. Porque o que ela fez? Como ela não podia fazer o pênis dele de volta, ela fez um pênis de argila e colocou em cima dele. Isso também é uma variação. O Paulo é conhecedor, deve ser de história ou mitologia também. Só que o que acontece? Na recomposição desse corpo, quando esse corpo volta à vida, esse corpo já não é mais o mesmo, ele tem uma outra forma. E justamente por aquele elemento fálico, né, que era o pênis dele, não ser mais o mesmo. O que acontece, gente? Isso a Lígia explorou. Essas formigas aqui são aquelas que lá no passado comeram a carne de um corpo e agora precisam devolver essa carne para que o corpo volte à vida. Aqui, em vez de vomitar a carne, elas reconstroem o esqueleto deste anão. Então, assim, o anão que é um elemento do maravilhoso, mas a história dele no conto retoma um mito. E isso é o neofantástico, que explora os elementos tanto do maravilhoso quanto do fantástico e do mítico. Ele vai por esses campos. Agora, uma brincadeira que eu queria falar, que eu queria fazer com vocês, está ligada à pergunta do Gabriel. Para quem não sabe, a escada em caracol, de acordo com a perspectiva freudiana, ela está vinculada ao princípio erótico. Vocês conseguiram ver algum princípio de erotismo nesse conto? Só por curiosidade. Rejane, você vai falar? Pois é, Rejane, mas se eu te contar uma coisa, você vai ficar chocada. Esse conto aborda uma temática homoafetiva. A relação do conto de sexualidade está relacionada entre as duas. São elas isso. E esse anão que vem para a cabeça dela, que vem nos sonhos dela, não é um anão qualquer. É uma questão de consciência em relação à sociedade. Você reparou que o tempo inteiro ela olha para as coisas e percebe que as coisas estão observando? É a consciência de que ela tem de talvez o que esse relacionamento dela gerar a curiosidade alheia. Ela está correndo não é do medo de uma casa, mas do que uma sociedade, como uma sociedade pode avaliar o relacionamento dela. Entendeu? Aquele dormir junto, aquele ursinho que ela guarda, aqueles dois namorados, na realidade ela não ama os dois, ela engana os dois. E lembremos que isso acontece no sonho, era o que ela queria. Era o que ela queria fazer, ela queria ter namorado, ela queria ter até 2 namorados. E esse anão é uma espécie de voz de consciência que vai dizer para ela, vale a pena esconder, vale a pena o que você está fazendo e passar por esse sofrimento? Então, neste caso aí, a Lígia trabalha demais com isso, com seres que vão na contramão da cultura. Entendeu? Isso, Marisa, um superego. É exatamente essa questão do superego, Marisa. E aí o que acontece? Como é que a Lígia consegue colocar essa temática dentro de um conto fantástico? Justamente para isso. Porque o conto fantástico, que é um conto que trabalha com a questão da indecisão, da hesitação, é o melhor ambiente para você falar. Quem pode julgá-la? Estaria errada por ela ter um relacionamento com uma menina? Ela está errada? Então, assim, o conto fantástico não trabalha com o erro. Ela trabalha justamente com a hesitação. Então, o que a Lígia faz é errado? Porque o que acontece? Querendo ou não, quando ela... E aí, a coisa mais fantástica desse conto. Se o fantástico é aquele que trabalha com o choque de 2 realidades, ali você está tendo o choque dentro do universo sexual. Uma tradição heteronormativa e uma menina vivenciando os traumas por ela ter uma relação homoafetiva. Esse é o maior choque da sociedade. Entendeu? E talvez mais medo do que a gente tem do sobrenatural é o medo dos olhos da sociedade sobre a gente. Então é isso que ela teme. Por isso que ela olha para casa, na hora que ela sai de lá, parece que tem um olho ainda olhando para ela. Né? Tem tudo olhando para ela, tudo observando, gente. Então,
Isso é densidade. E o que eu gostaria de mostrar para vocês é isso, é porque as pessoas pensam que as histórias que trabalham com o sobrenatural são vazias, são fáceis. Elas não são. Depende de como você as interpreta. E aí é que é necessária a leitura e a gente falar sobre o significado do sobrenatural. Porque o que a Lígia e os escritores do sobrenatural moderno querem dizer é: se existe alguma coisa que promove mais medo no ser humano no mundo moderno, não é a força que vem do outro mundo. É a força do ser humano que está do seu lado. O nosso maior medo agora são os nossos próprios comportamentos. E o Brasil, nesse momento, deixa tudo isso bem claro. A gente tem mais medo das pessoas que estão ao nosso lado do que de um fantasma. Se alguém disser, nossa, tem um demônio do seu lado, você fala, ah, pensei que fosse alguns eleitores aí do país, né? Porque eu acho que eles são mais violentos do que algumas outras coisas. Mas é isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado. O nosso tempo já está se esgotando. Eu agradeço a participação de vocês e, acima de tudo, recomendo lerem Lígia e, num outro momento, a gente falar sobre literatura fantástica, maravilhosa, mítica ou alguma outra coisa, tá? É isso, Marisa, obrigado. Obrigado, Rejane, pela narrativa que foi fantástica. Eu disse que eu era apaixonada nesse conto, né, gente? Para quem está perguntando aí sobre a lista de frequência, os monitores vão colocar a lista de frequência, né, no chat. Tem aquela perguntinha feita logo no início, que deixaria para responder depois, né? Professor, pode-se dizer que o fantástico está relacionado com o que o ser humano gostaria que fosse uma verdade? É a pergunta da Bruna. Interessante. Essa pergunta sua, Bruna, é muito complexa, mas eu entendo a origem dela. Principalmente no caso, tendo uma professora de filosofia aqui na sala, é muito complicado falar sobre isso, mas eu acho que eu não vou falar besteira. Se eu falar, ela pode me corrigir. Na realidade... Professor, deixa eu só interromper só um pouquinho, porque, tipo assim, eu tinha perguntado para o senhor, era sobre, deixa eu ver, o Fantástico. Só que aí o senhor explicou melhor, eu entendi melhor a diferença do Fantástico para o Fantástico. E aí a professora Regina até colocou, né, que o Fantástico é aquele que duvida. E o maravilhoso é aquele que, tipo, só aceita, certo? Isso. Aí eu queria saber vamos na minha pergunta, que, tipo assim, o maravilhoso, ele pode se dizer que não é uma realidade, né? Mas é uma coisa que, vamos dizer assim, a gente queria que fosse uma verdade. Então, querendo ou não, é porque está problemática, não é que é problemática, é só assim, a gente tem que tomar cuidado com isso que você acabou de falar. E eu vou continuar a resposta que eu ia falar antes, porque isso está na mesma linha. Queria que fosse verdade. A primeira coisa que a gente tem que pensar é, por que você quer a verdade? O homem tem esse desejo desde sempre, né, Marisa, na história da filosofia. Por que a verdade? Por que tem de ter uma verdade? De onde a gente tirou que tem a verdade? O fantástico e a literatura vem justamente para contestar e dizer, e por que tem de ser uma verdade? Quem definiu que a verdade é o melhor para a gente? Existem mentiras que salvam também. Outra coisa, talvez não exista uma verdade, existam várias verdades. E a questão é, o que importa para nós alcançar essa verdade? Igual o conto, que não tem fim. Você não sabe o que vai acontecer. Deixou de ser bonito? Deixou de ser uma obra de arte inigualável? Não. Então, às vezes, nós temos isso. E por que elas estão sofrendo no conto? Elas estão sofrendo no conto porque, segundo elas, existe uma verdade cultural. Existe um comportamento que é a verdade, um comportamento que é a tradição, e é justamente contra esse comportamento que elas estão fugindo. Então, foi justamente o fantástico, foi justamente o mistério que trouxe para elas essa perspectiva de que, e se? Mas e se? E por quê? O homem se acostumou a querer a verdade, mas a literatura vem mostrar que, às vezes, inclusive até quem gosta de ler sabe disso, gente. Quem nunca está naquela situação assim, altamente problemática da vida e você fala, não, quero esquecer um pouco o problema. Para onde que eu vou? Para a literatura. A arte traz esse gosto, né, de uma fuga dessa realidade, que a verdade é dura, é complexa. Então, no caso, o conto quer justamente relativizar isso. Não é que exista a verdade, que elas estejam em busca ou que elas queriam. Não, é a gente justamente promover o desapego. E a questão é, essa realidade existe? Porque o fantástico busca justamente dizer, se essa ciência quer ser a verdade, podemos realmente confiar nela? Ela é muito boa, mas ela é a salvação? Eu acho que é o Nietzsche, né, Marisa, que fala isso, que Deus morreu e o homem colocou no lugar dele a ciência. Né? Acho que ele chega a falar isso também no momento dele. A gente foi colocando coisas no lugar de Deus e agora está lá a ciência. A pergunta é, a gente precisa desse tipo de Deus?
A ciência virou essa verdade? Então, mas no maravilhoso o que acontece é diferente. É que no maravilhoso nós temos um homem que está aberto ao conhecimento e ele diz, isso acontece? Ok. Tudo bem, eu não contesto. Como acontece no mito. No mito, os gregos não contestavam o mito. O que o mito dizia que acontecia, eles acreditavam. Assim como alguns homens da Idade Média acreditavam que existissem fadas, que existissem doentes, que existiam seres na natureza que a gente não conseguia vê-los. Esse não é que ele busque uma verdade, é a verdade dele. Para ele é uma verdade, ponto. Tá bom? É uma das características do romantismo, do próprio movimento romântico, é a interiorização, né? Na própria natureza, na natureza do homem, para descobrir, então, essa verdade que não está fora, né? Mas que estaria dentro. E uma das imagens mais interessantes do romantismo também, Marisa, é o duplo, que no romantismo foi criado o duplo justamente para dizer, e dentro de mim, eu também sou variado. Então, eu não sou um elemento só, eu sou vários. Né? Então, assim, justamente, essa verdade é uma verdade que a gente se acostumou, se habituou, que a gente está apegado. Eu, por exemplo, não sou apegado à verdade, não. Sim, qualquer coisa está valendo para mim. Mas a vida me deixou assim. Eu estou estilo Zeca Pagodinho, deixa a vida me levar. Gente, outra coisa que eu queria falar, só para encerrar esse momento meu aqui agora, se tivesse mais alguma pergunta, mas antes dela, é que assim, eu espero que não tenha sido muito cansativo, porque eu tentei fazer brincando e sendo informal até para não pesar, porque 2 horas é muita coisa, mas eu agradeço a paciência, tá? Foi ótimo. Mais alguém tem alguma questão, alguma proposta a fazer? Ainda temos aí 4 minutinhos. Sim, Rejane? Ixi. É só um comentário, na verdade não é pergunta, Kelly. Primeiramente, eu quero te parabenizar pela fala. Quando eu vi na programação lá que você ia falar sobre literatura fantástica, eu sou apaixonada por esse universo, né? E aí logo eu me inscrevi, queria garantir minha vaga, vi que depois as vagas se esgotaram. Fiquei feliz por garantir a minha, porque realmente é um assunto que eu gosto muito, né? Aqueles que já foram meus alunos, eu estou vendo aqui no chat movimentação, né, de carinho deles. Gente, um beijo no coração, tenho saudade de vocês, né, os que já se passaram por mim, que estão no 3º ano, ou já no curso de graduação. E os meus alunos deste ano, do 1º ano, eu trabalhei The Wizard of Oz, que é o Mágico de Oz. É uma literatura fantástica, né, que trabalha com esse universo. E aqui em casa, eu conto histórias para os meus filhos desse jeito que eu li aqui. E aí eu faço algo com eles, a Lavínia está aqui atrás, eu faço algo com eles que é dividir a história em capítulos. E eu paro justamente no momento de suspense. E são histórias com elementos fantásticos, né? Porque eles são crianças, eles gostam muito disso. E aí eles ficam assim, mamãe, mas conta só um pouquinho do que vai acontecer amanhã. Aí eu faço um spoiler para eles. Mas, enfim, Kelly, parabéns pela sua forma de conseguir colocar um assunto complexo em palavras simples, de forma acessível a quem está te ouvindo, né? Parabéns pela escolha, gostei muito de participar, parabéns, Marisa, as contribuições, né, dos colegas aí no chat, tá bom? Nossa, Regiane, muito obrigado. E eu, assim, agradeço demais a sua participação, tá? Muito, acho que a sua narração foi fantástica. Eu não pensaria jamais a possibilidade disso acontecer, e aconteceu, e foi assim, um dos momentos mais brilhantes. Muito obrigado mesmo, tá? Eu não imaginava que isso pudesse acontecer, mas te agradeço demais, foi ímpar, viu? Bom, não tendo mais nenhuma questão, acho que você está tendo... Vamos fazer só uma fotinha, Marisa, para registrar esse momento. Gente, só um detalhe. Só faz a retirada do slide para a gente fazer a foto. Claro. Enquanto isso, eu queria só saber um detalhe. O Paulo é professor de onde? Ele poderia dizer? Sou professor de História do Campus Iumas. Nossa, Paulo, que honra tê-lo aqui. Obrigado pelas suas contribuições. Se um dia você quiser, assim, falar sobre algum elemento aí, sobre um texto literário com elementos históricos aí, só chamar, viu? Opa, então tá feito o convite, eu tá aceito já. Vamos entrar em contato. Claro, muito obrigado pela participação e pelas suas observações sobre o mito egípcio. Eu tô meio assim, eu nunca li assim a versão mais precisa dele, não. E agradeço demais as suas contribuições. Marisa também, com as contribuições dela, e as pessoas que participaram, que não quiseram falar, mas colocaram palavras no chat, fantásticas. Obrigado.
Gente, bora abrir as câmeras o máximo de gente possível. Então, a gente encerra, né, para eu interromper a gravação. Agradeço aí aos monitores, a todos os participantes, e faço minhas as palavras da Rejane aí para agradecer o Kélio. Realmente é muito bom participar das intervenções dele, e que todos nós tenhamos aí um excelente final de tarde. Um abraço a todos. Vou parar a gravação para a gente tirar a fotinho. Tá, eu só queria falar mais uma coisa, tá, Gláucia?